Salve, salve, Antarianos, povo de Antares. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Desde que começamos até o fim do universo. Bora lá, né? Que vocês sabem que eu. Cara, eu preciso cortar o cabelo, desculpa. Preciso cortar o cabelo. Enfim, bora lá, que vocês sabem que eu falo muito, que os vídeos estão durando cada vez mais. O Lucas não tá mais conseguindo, o PC dele vai estourar, coitado. Então vamos lá, parte 2. Já peguei aqui a minutagem exata que a gente tinha parado antes. Eu tive que voltar um pouquinho só para dar o contexto, entendeu? Mas a questão que vocês vão lembrar na hora que vocês ouvirem a Raquel Toledo, né? É, assim que vocês ouvirem, vocês vão falar: Não, você voltou muito, vai falar de novo, vai repetir. Não, não vou repetir. Eu sei o que eu já disse, eu sei o que eu já falei. Ela vai começar a falar do Gerasim agora, né? E eu vou passar a observar os pontos dela aí, daí para frente, né? Um pouquinho antes disso, para ter o contexto, mas o que eu vou observar é dali, né? O que veio antes eu já respondi no vídeo anterior, eu me lembro bem, embora minha memória não seja muito boa, mas eu me lembro suficientemente bem e vou deixar para lá, né? Porque já reagi no último vídeo, né? Deu mais de 2 horas de duração, né? Então acho que já tá bom, dá de bom tamanho já. Consegui mudar o setup, olha que legal. Consegui botar as coisas aqui, essa minha micro estante aqui, eu sou quase tão largo quanto a estante, né? Se engordar mais um pouquinho eu consigo. Então, vamos lá, né? Tô tentando. Mandem dinheiro para eu comprar mais hambúrguer e ficar cada vez mais gordo. Não consegui mais sair do sofá, aí eu vou ter que gravar vídeo para sempre. Se eu não conseguir levantar da minha poltroninha aqui, eu não vou, eu vou só gravar vídeo para sempre, pô. Então, enfim. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos pro vídeo aqui dela, eu vou me mutar. Vou deixar ela falar um pouquinho. Acho que eu vou deixar ela falar mais do que eu deixaria normalmente, né? Vamos lá. Agora, você chegou até o final do livro. Você sabe que o Tolstói é um homem cristão. Ele traz uma redenção para esse personagem no final. Já no leito de morte, lá no finalzinho do livro, o Ivan encontra uma relação sincera na dor da esposa, na dor do filho mais jovem, mas especialmente ele encontra a humanidade, amizade, verdadeira conexão com Gerasim, que era um servo, um mujique, que morava ali na casa e que foi quem ajudou Ivan Ilitch a fazer coisas básicas nesses dias em que ele ficou acamado até o seu falecimento. Ou seja, ao viver, Ivan Ilitch estava morto, mas ao morrer, ele encontrou vida de verdade. É no leito de morte que ele consegue entender de verdade o que é estar vivo, o que é que faz sentido na vida. Muito bem, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre esse personagem, o Gerasim. É um personagem sobre o qual a gente não falou no começo do curso, na primeira aula, mas que depois da leitura, você percebeu, ele é muito importante, ele cresce na narrativa. E ele não está aí à toa, ele representa alguma coisa para o Tolstói. Pois é, o Gerasim é o representante da simplicidade do campo, que nessa fase é tão importante para o escritor. E aqui eu acho que vale mais um daqueles meus parênteses. Mujik é uma palavra russa que a gente usa para se referir à pessoa do campo, um camponês, geralmente um homem. É uma figura bem típica na literatura russa, geralmente uma pessoa forte fisicamente e meio coração derretido, meio manteiga derretida. Nessa época, muitas casas estavam cheias de trabalhadores como Gerasim. Isso acontece porque em 1861, a Rússia, através de uma determinação do czar, acaba com a servidão. A Rússia é o último país da Europa que acaba com qualquer tipo de trabalho forçado. A servidão, quando acaba na Rússia, é boa, liberta muita gente de um regime desumano, mas ao mesmo tempo coloca muita gente sem nenhum tipo de renda e sem terra ou casa para morar na vida, na sociedade. Muitas dessas pessoas saem do campo e vão para a cidade e acabam trabalhando em casas de família. O Gerasim vai trabalhar na casa da família Galavin, que é a família do Ivan Ilitch, justamente nessas circunstâncias. Para o Tolstói, o Gerasim é um símbolo de uma Rússia que não se deixou dominar pela modernidade. Ele ainda guarda, como os outros mujiques, dentro de si aquilo que é de mais genuína, sabedoria popular, que é prestar atenção nas coisas simples da vida, que era justamente o que o Tolstói também estava buscando depois da sua crise espiritual.
Quero mostrar isso para vocês na prática. Lembrem de novo lá do primeiro capítulo, quando aparece o amigo do Ivan Ilitch no velório, o Piotr. Piotr, quando vai chegar perto do caixão do Ivan Ilitch, não sabe quantos sinais da cruz ele precisa fazer, que ele aprendeu na igreja, nem se ele precisa se reverenciar ou não, onde ele deve ficar e o que fazer com as mãos. E ele fica pensando sobre isso o tempo todo, calculando qual é o jeito certo, o que as pessoas vão pensar quando olharem para ele. Ele não tem nenhuma relação com o corpo que está de fato ali diante dele, ou com o amigo que partiu. Gerasim é o oposto. Apesar dele não poder se aproximar do corpo porque ele era só um funcionário da casa, enquanto o Ivan Ilitch estava ali nos seus últimos dias, ele se compadeceu profundamente. E ele cuidava do Ivan Ilitch da forma mais íntima possível, física mesmo. Ele dava banho, ele ajudava o Ivan Ilitch a fazer as suas necessidades. Ele não sentia nojo. Ao contrário, ele percebia que aquele era um momento muito importante, muito solene. Era o fim da vida de alguém. E ele levava aquilo muito a sério. Ele se conectou de verdade com aquela pessoa. Percebe a diferença? A frieza do homem da cidade e o coração bom da pessoa simples do campo. Há nessa personagem uma homenagem do Tolstói à Rússia simples, à Rússia camponesa. Lembra que eu falei lá na primeira aula que o Tolstói se dedicou a alfabetizar os mujiks? Lembra que eu falei lá na idade? Tolstói se dedicou a alfabetizar os mujiks que moravam na sua propriedade? Ele de fato quer se aproximar dessas pessoas. Ele acredita que existe lá, nessas pessoas, algo que só a Rússia tem, algo especial. Nessa época, o Tolstói escreveu um texto contando um pouco da experiência dele na alfabetização das crianças camponesas, que chama Quem Deve Aprender com Quem. É um texto para os educadores ali da propriedade do Tolstói, no qual ele defende que os professores têm muito mais a aprender com as crianças camponesas do que a ensinar. Em A Morte do Ivan Ilitch, a gente vê isso em forma de ficção. O Gerasim, ele é um exemplo que o Tolstói coloca para a sociedade russa. Ele não se preocupa com bens materiais, ele não se preocupa com o que ele pode ganhar com essa morte, se vai ser promovido, ou enfim, o que vai acontecer com ele. Ele só sente, genuinamente, a partida de uma pessoa. Se o Ivan Ilitch Vamos lá, deixa ela falar bastante, até porque ela foca nessa questão do Gerasim, né? Embora ela use ele como ponto de partida e não fique falando só dele, né? Ela vai para outras coisas, ela desenvolve bem, né? Inclusive essa eloquência que ela tem, eu queria ter. Você vê que eu erro palavras, que eu repito, enfim, eu queria ter isso, eu invejo ela por isso. Vamos lá. Ahn, sim, sim. Pelo que ela fala, dá a entender que esse mujik, né, que ela fala, uma pessoa que tem um coração derretido, um coração mole, é uma pessoa camponesa, né? Seria o equivalente do camponês bucólico dos poetas latinos romanos, tá? São poetas romanos antigos, né? Latino, tipo, América Latina, tá? É tipo, pensa em Roma antiga. Isso, quando a gente fala poeta latino, é isso que a gente pensa, né? Senão a gente fala, sei lá, poeta latino-americano, enfim. Ou em alguns contextos dizer poeta latino, né, remete a pessoas como Pablo Neruda, enfim, e outros, né? Mesmo brasileiros não, né? Enfim, a gente não é latino não. A gente só é brasileiro. O latino é o pessoal hispânico que tá do nosso lado. Dá pena da gente. A gente é só um. A gente tá de penetra aí no, na América do Sul. Mas enfim. Beleza, ok. É verdade. Tudo que ela falou aí, falou assim, ó, ele é um representante, né, da Rússia camponesa, enfim. Vamos lá, né? Sim, o Tolstói, ele de fato tinha um grande apreço por pessoas do campo. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Porém, dá para perceber que a moça ela tem um erro de releitura que acaba corrompendo a visão dela sobre a visão do Tolstói em relação às pessoas do campo. Como assim? Tem um personagem chamado Piotr. Inclusive eu tava falando, na verdade é Piotr. Ela fala Piotr, né? E ela sabe falar russo, eu não sei, então vou copiar. Eu tava falando desde ontem Piotr, né? Eu falo Piotr. Né? Tem o Piotr Ivanovich, né? Que é o cara que ele é um dos dois melhores amigos,
melhores amigos do Ivan Ilitch, que vai no velório, como ela bem disse, né? Ele repete várias vezes o sinal da cruz, porque não sabe fazer. Ele olha pro corpo uma vez, mas depois quando o pessoal vai lá olhar de novo pro corpo, todo mundo ali, meio que comungar junto, ele nem se aproxima, não tá nem aí, não é contaminado, né? Contaminado por toda aquela tristeza e vai jogar jogo de carta e fica meio puto porque chegou em quinto. E, pô, cara, jogar em cinco, isso na história aparece várias vezes, né? Na novela é dito várias vezes que jogar Whist, que é um jogo de cartas, né, que eles têm lá, em 5 do que em 4 é pior. É melhor jogar em 4, né? Ele chegou ali como quinto e, pô, que bosta, né? E é assim que acaba o primeiro capítulo, né? Esse quase como um prelúdio, mas é o primeiro capítulo já, né? Porque depois desse já conto dois, então né, a gente bota o primeiro capítulo aí. É, porém, tem outro Piotr, que é equivalentemente um Mujik. No livro que eu tenho é a tradução em francês, né? E é dito o Gerasim, ele, ele é chamado de valete, né? Valet, é chamado de valete, mujik, enfim, um servente. E um outro Piotr, que a gente não sabe o nome todo, o resto, o sobrenome, né? Como Piotr Ivanovich, a gente não sabe, não tem esse Ivanovich ou Milikovich, ou alguma coisa Vich, né? No fim não tem. É, mas ele se chama Piotr e é um dos servos, um dos serventes, um dos membros da propriedade ali da casa do Ivan Ilitch. E ela confundiu, pô. Ela foi nomear o tanto de coisas que o Gerasim faz, o Gerasim enquanto valete, né? Enquanto valete, não só valete, é um mujik também, né? É porque, como ela disse, o Mujica é um camponês que tem um coração meio derretido, um coração mole e que, né, muito provavelmente trabalhava, ou comumente, muito comumente trabalhava para grandes casas, trabalhava em casarões, né, como servente de pessoas ricas, né, ou mais ricas que ele, enfim. É, porém, a Rússia camponesa não é só feita de mujiques, né? A Rússia camponesa não é feita, só feita de mujiques. E isso aparece no próprio Tolstói. Porque a gente poderia dizer, não, mas Panda, isso aqui é a visão do Tolstói, ele tinha uma visão meio idealizada, enfim, mas não. O Tolstói, o Tolstói, não à toa, é um dos expoentes, se não o maior expoente do realismo russo. Eu não tenho autoridade para falar isso, tá, gente? Eu leio pouca literatura russa, né? É, então, assim, quando eu digo se não, realmente hipotetizando. Talvez seja. Eu já ouvi falar, mas não vou dizer que é, né? Mas ele, de fato, é um dos grandes expoentes do realismo russo, daquilo que a gente chama de realismo russo, e isso se vê nessa obra também. Nessa última obra de ficção dele, a gente também vê isso. Porque o Piotr, né, o Piotr Servente, que não é o Piotr Ivanovich, o Piotr Servente, ele que é o cara que dá banho no, no Ivan Ilitch. Não é o Gerasim. O Gerasim faz um monte de coisas, sim, faz mesmo. É, enfim, faz uma pancada de coisas. Mas quem é dito que dá banho, assim, que deu banho ao menos uma vez ali, ou que dava, enfim, é o Piotr. E o Piotr é um servente que não é um mujik. Ele é um cara do campo, ele é um servente, mas ele não é um mujik. Ele não é alguém de coração derretido. Ele não é o herói das. É, o oposto de elegia, esqueci. Peraí. Ó como é bom tá perto aqui. Peraí, peraí. Esqueci a palavra. Vou consultar o Fry rapidinho porque eu esqueci a palavra. Cri, cri. Eu não achei aqui, mas eu lembrei. Não achei aqui, mas eu lembrei. Idílio. Idílio. Pô, o oposto da elegia latina é o idílio latino. Isso, eu não encontrei ele, mas tem ali. Tem no Anatomia da Crítica do Fry, eu lembrei. Idílio, idílio. Que é a mesma coisa que elegia, só que o oposto, né? Ao passo que a elegia é triste, é tristeza, é chorar, choramingar, olha que tristeza, né? Isso a partir de Virgílio, tá? A partir de Virgílio é isso, né? Antes dele é outra coisa. A partir dele tem essa elegia, assim, a partir acho que de outro poeta, acho que não é do Virgílio não, mas ainda é um poeta latino também. Você tem o idílio bucólico, o idílio pastoral, né? Que é justamente o herói disso aí, né? O Mujik é o herói disso. O Mujik é o cara do campo que ou vence no fim, ou que é um cara de coração puro, que ajuda, né? Enfim, né? Que,
que leva a finais felizes e que os merece. Não é uma pessoa boa, é uma pessoa fundamentalmente boa, né? Mas nem todo mundo é Mujik. E o Piotr é um camponês, é um servente também, e não é uma pessoa boa. Ele é alguém que, por mais que ele não seja alguém, como pode dizer, exatamente urbano, né? Porque ele é um servente também, né? Então, embora ele não seja alguém exatamente urbano, alguém rico, alguém de uma classe social alta, alguém tipo pequeno burguês, ou algo assim, ou aristocrata mesmo, ele ainda assim é alguém que é tão falso quanto os outros. Tanto que é isso que percebe justamente na cena do banho, assim, um pouquinho anterior e um pouquinho também depois da cena do banho, né? E não a cena exata, mas assim, do que é contado ali, da diégese, né? Da narração do banho. Ah, tem um banho, ele deu banho no cara e pronto, entendeu? É rápido, não tem a cena tipo, ó, e aí ele esfregou as pernas dele, e aí enxugou, e passou sabão. Não, não tem nada disso não. O banho termina em uma linha. Em uma linha, banho, vestiu, show, foi isso. E quem faz isso é o Piotr, que é um cara que é um servente que faz tudo exatamente como o Gerasim faz, porém de má vontade. E fingindo, ele tenta encobrir essa má vontade e faz de má vontade. Ele não quer estar ali, entendeu? Ele é uma pessoa simples também. Ele é uma pessoa do campo. Ele é um servo, uma pessoa desfavorável, mas ele não é um mujik. E ele é justamente a outra metade. Se você tem a Rússia camponesa, a Rússia idília, né? Se você tem se você tem o idílio pastoril russo, que é representado pelos mujiques, principalmente, né, nessa novela aí. Não, que é composto pelos mujiques e representado nessa novela pela figura do Gerasim, no capítulo seguinte ao do Gerasim. O capítulo seguinte, não é tipo assim, uns capítulos à frente, é no seguinte. No capítulo seguinte, um dia em que o Gerasim ele não está lá de manhã, e aí o Ivan Ilitch precisa contar com os serviços do Piotr. Não é o Piotr Ivanovich, é o Piotr servente. E esse Piotr, ele é servente, é um valete, ele é um camponês, dá a se entender que ele é um camponês também. Né? Que outra classe social que ele seria para ser um valete? Né? Naquela época, no caso. Né? Então, ele era um valete, um camponês, né? E ele é tão falso, tão dissimulado, tão sem caráter quanto todos os outros. E isso enoja o Ivan Ilitch. O personagem do Piotr, ele aparece bem menos, mas ele aparece suficientemente para a gente ver justamente aí que existe sim, né? Existe uma outra Rússia, que é uma Rússia fria, que não é uma Rússia exatamente elegíaca, né? Porque, sim, o oposto de Idílio Pastoril a elegia urbana, ou mesmo a elegia pastoril, algo assim, né? Mas não é o caso, né? Ele é diferente, ele é muito diferente do, do Gerasim, porque ele não é um Mujik, mas essa é a diferença, né, que faz ele ser igual a quase todos os outros personagens da trama, né? Quase, não são todos, quase todos, né? Que, enfim, que são dissimulados, que são sem caráter, que são pessoas desagradáveis, são pessoas que fingem, são pessoas que são como o Ivan Ilitch mesmo, pessoas como o Ivan, né? Pessoas que são, como pode dizer, que são podres e pestilentas, envenenadas e venenosas, intoxicadas e intoxicantes, né? É este pessoa que ele é. E isso também é parte da Rússia camponesa. O Tolstói, sim, ele via na Rússia camponesa uma esperança, ele via uma conservação de valores que ele mesmo, por vezes, tinha dificuldade em lidar, né? Mas isso eu sei que a Raquel já sabe. Eu vi alguns outros vídeos delas antes, hoje, quando eu estava fazendo outras coisas, eu vi outros vídeos. E aí eu soube um pouco mais sobre ela e também sobre o que ela pensa do Tolstói, Ivan Ilitch, enfim, né? Eu tive a oportunidade de saber para ver se eu não estava errando no meu diagnóstico, para ver se eu não estava acusando ela de algo que ela não está falando. E até agora, pelo menos, né, até agora me pareceu que tudo que eu falei foi justo. Né? Posso ter cometido um erro aqui e ali, mas nada de substancial, nenhum erro fundamental substancial até onde eu vi. Né? Enfim, então você tem.
essas duas coisas, né? Uma delas que o Tolstói gosta de favorecer, gosta de ilustrar bem, gosta de jogar realmente bastante luz sobre o Gerasim. O Gerasim aparece mais de uma vez, ele tem um capítulo inteiro dedicado a ele, ele aparece um pouquinho no início, ele aparece, acho que duas vezes que ele aparece no início, né? No início ele aparece duas, três, ele aparece três vezes no início, mesmo que rapidamente. Ele também aparece em alguns, aparece uma ou duas vezes em outro capítulo mais seguinte, eu acho que é no penúltimo ou acho que é o antepenúltimo capítulo. Eu acho que no antepenúltimo capítulo, por ali, ele também aparece uma outra vez, né? E ele realmente é uma figura que a gente gosta muito. A gente olha e fala, pô, cara, que cara legal. Ele lembra muito o Sam. Acho que é Sam Weasley. Enfim, o Sam, amigo do Frodo, né? O, o, dos hobbits lá que vão, dos hobbits, né? Que vão pra Mordor com a missão de. Quem viu a live da última sexta-feira sabe. Quem viu a live da última sexta-feira sabe. Se você não sabe, se você não entendeu, vai lá ver a live que você vai entender, você vai gostar. Vai ficar por dentro das nossas piadinhas internas que a gente vai criando ao longo do tempo. Não vamos explicar. Não vamos, nunca mais vou explicar essa piada. Nunca mais. Vai todo mundo ter que voltar naquela live e ver, enfim. Ou vocês explicam entre vocês aí. Não, eu vou proibir o Lucas de explicar. Vou proibir. Eu vou fazer referência a essas piadas e não vou deixar. Né? Amanhã, vocês estão vendo esse vídeo aqui na quinta? Pra mim é terça, né? Vocês estão vendo na quinta. Amanhã para vocês, né? Sexta-feira vai ter live também. Se surgir mais alguma coisa, vocês vão ficar por dentro e isso vai continuar sendo dito e isso não vai ser explicado. Não vamos explicar. Isso aí a pessoa vai ter que saber de vocês, de outras pessoas ou voltando nas lives para ver, né? Desde o início, né? Desde o início do começo do infinito. Enfim, nem sei porque eu disse, mas beleza, ok. Então, voltando aqui para o Tolstói, voltando para a parada, né? Então, vamos lá. Fica bem claro, né, para gente que o Tolstói, ele é de fato um autor realista mesmo e que ele não faz esse romantismo. Eu acho que ela confundiu muito feio isso aí, porque ela atribuiu traços do romantismo tardio, né, do romantismo francês, ao realismo russo, que busca romper com isso, né? Busca, assim, se inspiram tanto, mas rompe, né? Fala, isso aqui é legal do romantismo, mas, né, enfia a faca e fala, isso aqui não! E joga fora, né? Então, assim, por exemplo, você vai ver nas obras de Victor Hugo, né? Obras como Os Miseráveis ou coisa assim, em que o povo é sempre retratado como uma vítima, como algo que está certo, como um grande herói, enfim, né? Essa sabedoria popular, essa bondade genuína das pessoas, as pessoas estão próximas da natureza, né? Então a natureza é boa, enfim, olha que legal. Até um pouco no pré-romantismo também, o pré-romantismo, não vou dizer o alemão, mas pelo menos o pré-romantismo francês, que vem ali com o principal expoente dele seria o Rousseau, né? Mas enfim, é uma figura, é muito mais focado na figura dele como pessoa, mas é porque ele mora perto do campo, enfim, ele não é um camponês, mas ele mora em regiões pastorais. Ele mora no pasto, ele mora no campo, ele passa muito tempo da vida ali, né, em Genebra ali, ou mesmo quando ele vem para a França, ele passa muito tempo, ele gosta de zonas próximas, ele gosta muito de natureza. Ele gosta muito de natureza, né? Então, assim, é, o mais longe que ela poderia ir seria o pré-romantismo russoniano, ou enfim, talvez outros que eu não conheça. É, isso já seria meio absurdo, mas o romantismo tardio, o romantismo francês já é um problema. Porque isso é Victor Hugo, o Victor Hugo do romantismo, porque o Victor Hugo também tem ele também tem umas obras mais de fim de vida que são alternam entre romantismo e não exatamente, não alternam. É que ele conserva, ele vai deixando algumas coisas do romantismo, vai adotando coisas que são de uma visão mais realista da realidade, entendeu? Considerado realista para a época, né? Então ele é o último expoente do romantismo francês, ele morre em 85, né, em 1885, mas e ali o romantismo já acabou, tipo, já o romantismo acaba em 48, né? Então, 1848 acabou o romantismo francês, e ele continua de vez em tempos ali, né, fazendo obras que parecem que estão em transição de alguma coisa que já aconteceu, né? E já está transicionando, já houveram transições para o realismo francês, o que é chamado de realismo francês, o realismo, né, enfim, o realismo francês. Na Rússia isso se desenvolve muito bem, sim,
muito, muito bem. Ainda estava começando antes, na verdade. Né? Isso estava, não é nem que foi da França para a Rússia, que na Rússia já estava acontecendo, e em paralelo surgiu na França também. Em paralelo surgiu na França, e na época os dois se conheceram, mas os dois já estavam suficientemente maduros. É que o francês não é, o romantismo francês, perdão, o realismo francês não é tão tão sinistro assim quanto o realismo russo, pelo que dizem, né? Eu não conheço nem tanto do realismo francês, nem do russo para afirmar isso. Mas eu sei um tantinho sobre realismo no geral. E, bem, né? Então não dá para você julgar um Tolstói, olhar para o Tolstói, né? Olhar para a visão dele que ele tem sobre o povo e olhar com uma visão romântica, romantizada. Não dá. Ele, sim, ele publicou aquele ensaio ali, né? Quem tem que aprender com quem, enfim, em que ele mostra se eu não me engano, ele mostra um texto, eu acho que é um texto ficcional de um garoto, um menino de 8 anos ali, de um aluno dele ou algo assim, né? Que ele corrigiu e ele mostra que aquilo ali é melhor do que muitos clássicos, muitos livros foda assim, fala isso aqui é melhor do que muita coisa que enfiam em cânons aí, em supostos cânons, né, de literatura, enfim, né? Porque olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, enfim, aí ele vai argumentar ali, vai dizer as razões dele, né? Enfim, se você concorda ou não, é outra coisa. Mas, assim, ele não tinha essa ilusão, entendeu? Ele era um cara bem racional. Bem, e tudo bem, ele teve uma experiência mística, ele era um cara bem, muito apaixonado, mas ele também era um cara que pesava muito pro rigor, né? Pro rigor intelectual. Ele tinha uma parada assim, né? Embora ele soubesse se comunicar de outras maneiras. Ele sabia se comunicar de uma maneira mais poética, mais emotiva, ele sabia como fazer isso, né? Embora ele fosse um cara bem rigoroso, ainda também consigo mesmo. Rigoroso intelectualmente, porque de outras maneiras, não sei, 13, 14 filhos, eu acho que ele não era muito rigoroso nessas paradas, não. Em algumas coisas ele não tinha muito rigor, não, entendeu? Jogo de aposta, né, dívidas, brigas, né, brigas de bar, isso aí, ele não, ninguém segurava o menino, não. Rigor, só no papel. Só no papel. Enfim. Então, beleza, eu acho que eu fiz meu ponto. Eu acho que eu consegui fazer meu ponto aqui. Ela confundiu, ela sintetizou dois personagens que são bem diferentes, não são opostos, mas são diferentes, que é o Gerasim e o Piotr, né? Misturou as duas coisas, e essa mistura fez com que ela tivesse uma visão exclusivamente positiva do Mujik, né? Não, exclusivamente positiva do campesinato russo, como se todos eles, ou fundamentalmente, fossem mujiks, né? Fundamentalmente fossem pessoas que têm um coração derretido, que são, né, de estatura forte, enfim, né, que seriam heróis idílicos de, de romances, de romances pastorais latinos ou algo do tipo, né? E o Tolstói não é esse tipo de escritor. O Tolstói não é esse tipo de cara, né? Ele não, enfim, não foi isso que ele escreveu, não é isso que ele escreve, né? É, eu acho que estou esquecendo alguma coisa, né? Então, tenho isso em mente, né? Tenho isso em mente que o Tolstói, ele tem em mente, ele sabe, e ele ilustra isso nas obras, que ele sabe que existe, no campeonato russo é mais complicado do que se pensa. Só que ele acha que é bom vangloriar essa figura aqui, né? Ele até mostra a outra, mostra um pouquinho, fala, ó, que feio esse cara aqui, olha que chato que é. Ele também é valete, também é do campesinato, mas olha que bobão, né? E mostra o outro aqui, olha que cara legal, Guerassi, que show, que maneiro, né? Enfim, um Vitor Hugo não faria isso. O Vitor Hugo seria, olha essas pessoas, o povo que sofre, né? De pé, famélicos da terra, né? Os miseráveis, enfim, é maravilhoso. Você lê aquilo ali, você tem vontade, não sei, de fazer uma revolução socialista. Você tem vontade de fazer uma revolução do nada ali, só porque sim. Vamos criar uma palácio. Por quê? Não sei, velho. Eu li Vitor Hugo. Eu tenho que botar fogo em alguma coisa. Eu não sei, eu vou virar cristão, vou virar católico. Do nada, eu vou na igreja, eu vou ouvir os sinos baterem assim, vou cantar Ave Maria em latim, alguma coisa assim. Você lê Vitor Hugo, é um poeta épico, pô. Você é como ler Homero, pô. Você lê Homero, você, não sei, tem vontade de pegar uma lança doriana e, sei lá, derrubar os muros de uma cidade, alguma coisa assim, entendeu? Não sei, lutar com um rio, né? Lutar com um rio mesmo, um rio de verdade, entrar num rio, lutar com ele, não sei, não sei, pegar a mulher dos outros. Talvez pegar a mulher dos outros, levar pra casa e dar uma briga muito feia, enfim. É, beleza, ok.
E ela também fala. Não, acho que tá bom já. Eu vou voltar ali pro vídeo dela, rapidão. Deixa eu voltar aqui. Ele só sabe de idade russa. Ele não se preocupa com bens materiais, ele não se preocupa com o que É ele isso mesmo. pode ganhar com essa morte, se vai ser promovido, ou enfim, o que vai acontecer com ele. Ele só sente genuinamente a partida de uma pessoa. Se o Peraí, mais um pouquinho. Ah, não. É esse aqui mesmo. acontecer com ele, ele tem a apresentação de como não ser genuinamente a partida de uma pessoa. Ok. Uma coisa que ela falou também, né? Eu não botei na tela o vídeo pra vocês, mas tudo bem, que eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa, eu tinha que relembrar no vídeo aqui. Que ela fala sobre a questão da sabedoria popular. Sim e não, sim e não. Do jeito que ela fala, parece que aquilo ali é puramente sabedoria popular, né? Que o Gerasim, ele é só um cara que foi ensinado pela tradição e show, beleza, é isso aí, entendeu? E é isso, mais ou menos, mais ou menos. O Gerasim, ele diz uma frase que deixa muito claro de onde que ele está tirando aquilo ali. Talvez ele não saiba que está tirando dali, mas deixa muito claro a raiz a raiz que fundamenta o caráter dele, né? Que é justamente preceitos ditos pelo próprio Cristo na Bíblia, né? Tem, se não me engano, são três preceitos que o Cristo fala, né? São, acho que em ordem hierárquica mesmo, não necessariamente em ordem cronológica que ele diz, né? Se você ler a Bíblia assim do início ao fim, eu acho que não é essa, não sei se é essa a ordem que ele fala, mas em ordem assim de grandeza, né? Seria amar a Deus sobre todas as coisas, né? Acima de todas as coisas, sobre todas as coisas. Amai, amai o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Então são essas três coisas. A mais conhecida delas é a segunda, né? Que é chamada de regra de ouro ou algo assim. Né? Tem a regra de ouro do Kant, tem a regra de ouro da Bíblia, enfim, eu não sei nem se é a mesma, mas né, é chamado por muitos de regra de ouro, que é essa aí, que é a segunda que está no meio ali, que é o amar o próximo como a ti mesmo. Né? Fazer ao próximo aquilo que tratar o próximo como queres ser tratado, né? Como queres ser tratado, enfim, né? É, e aí ele diz algo assim, é uma paráfrase disso, é realmente uma paráfrase. Ele tá falando assim, pô, é, não, que o Ivan Illich vira pra ele e fala assim, pô, eu te dou muito trabalho, né? Não, tá tudo bem, enfim, eu sei, eu sou um velho meio podre, meio putre. Ele não fala isso, mas vocês entenderam. O que dá a entender é que ele tá incomodado de incomodar. Ele não falou exatamente isso aqui que eu disse, eu não lembro exatamente o que que o Ivan Illich fala, mas eu lembro que ele, ele fala com ele fala com o Gerasim, né? E ele dá esse sentido pro Gerasim. As palavras dele têm o sentido de pô, eu sei, eu incomodo muito, né? E me incomoda te incomodar. E o Gerasim responde, né? Ele fala, pô, mas nós morremos todos, né? Qual o problema de se dar né, de sofrer um pouquinho pelo outro, né? Assim, eu vou morrer um dia também, né? Eu gostaria que fizesse o mesmo por mim, né? Então, você vê, é uma paráfrase, né? Por que não ajudar o outro se todo mundo morre? A gente morre todo mundo, né? Por que a gente não ajuda o outro? Não seria melhor? O mundo não seria melhor se a gente fizesse pelos outros o que a gente gostaria que fizessem por a gente, né? Por nós, né? Então, é uma paráfrase dessa segunda coisa, né? Que é amai o próximo como a ti mesmo, né? Amai como queres ser amado, né? Então, sim, é sabedoria popular russa, concordo, porém, a raiz disso não é povo, não é tipo, ó, povo, entendeu? Se é pobre, opa, meu irmão, em algum momento vai surgir, veio da natureza, assim, ó, puf, do nada, assim. Meu irmão, o cara tava andando no mato, o filho do camponês estava andando no mato, entendeu? Ele se perdeu, ele estava na plantação de batata, se perdeu, foi andar no mato, caiu, uma jabuticaba na cabeça do bichinho, e aí ele bateu assim, op, caiu no chão, desmaiado. Quando ele acordou, ele falou: Caramba, meu irmão, caraca, e se a gente tratar os outros como a gente ia ser tão melhor o mundo, né? Aí ele foi pra casa, voltou, contou o ocorrido pra sua mãe e pro seu pai. E eles, né, como todos são mojiques no coração, eles são fundamentalmente mojiques, né? Eles, claro, claro. E aí, daí pra frente, irmão, foi procriando, né? Eles fizeram cada um 30 filhos,
né? Cada, cada casal fez 30 filhos, foi ensinando isso aí pros outros, enfim, ali, aqui, ali. Alguns outros candanguinhos foram passear no mato, caiu uma jabuticaba na cabeça deles também, tiveram a mesma coisa, aí pronto, pronto. Aí você tem a Rússia toda aí que, entendeu? A maior parte da Rússia, a Rússia é um país agrícola, né? Então a maior parte dos russos são campesinos, né? Se pertencem ao campesinato. Isso no século XIX. Hoje em dia eu não sei. Mas a Rússia é conhecida por ser, desde sempre, não sei se ainda é, mas desde sempre até aquela época, um país agrícola, né? Um país que planta muito, 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 muito mesmo. Tem muita gente plantando, obviamente, né? Isso é justamente o campo, é o campesinato, são os campesinos, né? Os camponeses. E, enfim, achar que todo mundo é assim, ou que grande maioria é assim, ou que fundamentalmente as pessoas do campo são assim, apesar de seus problemas, eu acho meio. Achar que isso aí, que a origem disso remonta somente a, tipo, a sabedoria popular, coisa que as pessoas percebem no dia a dia, enfim. Não. Isso aí é cristianismo 101. Isso aí é cristandade, assim. E eu vou falar, eu não gosto disso não, velho. Eu não sou cristão, não. Eu acho meio chato. O cristianismo, pra mim, ele. Não o cristianismo em si, mas a influência do cristianismo, ela é monótona, sabe? Porque você vai estudar um povo, coisa assim, e aí você. Ah, que negócio interessante. Do nada cristianismo. Ah, que saco. Já sei o que que é. Entendeu? Mata a surpresa. Não tem nada. Do nada vira. O cristianismo, como o próprio Fry, ele fala aqui, né? Eu acho que não nesse livro aqui. Não lembro se é nesse livro aqui. Acho que é. Eu acho que é nesse livro aqui, enfim, não vou lembrar se é esse ou se é outro. O Fry fala, né, que. E o Fry é cristão, tá? O Fry, aqui deixando claro, o Fry é presbiteriano. Não. Eu acho que ele ele era pregador, ele era pastor numa igreja que era uma mistura de metodista com presbiteriano. Aí eu não sei de qual dos dois que ele era. Provavelmente ele era presbiteriano. Provavelmente. Ah, o cara é cristão, não sabe o que é presbiteriano. Muito provavelmente ele é isso. Isso ou como é que chama? Ou aquele pessoal que fala a língua de anjo. Esqueci o nome. Que faz pombagira, que dança, que é um pessoal bem animado. Pessoal bem animado, esqueci o nome do pessoal. Enfim, ou esse pessoal aí que eu esqueci o nome, bota nos comentários, por favor. Ou é presbiteriano, né? Ele provavelmente é presbiteriano. E ele fala, ó, o cristianismo é um grande devorador de mitos, né? O cristianismo ele põe os pés no lugar e ele dá um jeito de pegar todos os mitos que tem ali e fazer virar cristão, né? Ou vira cristão ou vira alguma coisa muito menos interessante do que cristianismo. Então, não sei, você tinha o Leprechaun, né? O Leprechaun na Irlanda, que era pô, um guerreiro do sol, papapá, não sei o que, um monte de coisa, virou um duende. Virou um duende com uma cartola verde, um, um smoker verde, tudo verde. Ele é baixinho, pequenininho. Ele tem uma barba ruiva, longa. Ele tem um cachimbo. E ele fica no final do arco-íris. Ele tem um pote de ouro lá. Você pode roubar o pote dele. Ele também tem um trevo de quatro folhas e ele tem muita sorte. E, e ele, assim, ele é mais ou menos monstruoso, dependendo da versão. É isso, o Leprechaun ele foi de um guerreiro da luz, de não sei o que, papapá, de, sei lá, umas paradas que eu nem sei direito, e foi disso pra, olha o duende no final do arco-íris. E isso aí data já da cristianização, né, dos, do, enfim, da região ali onde fica a Irlanda, enfim, os países anglo-saxões. Né? Anglo-saxão é um termo que facilita, né? Qualquer coisa que envolve Inglaterra, você fala anglo-saxão. Ah, sei lá, o dialeto regional anglo-saxão. Pronto. Resolveu a parada, resolveu a parada. Enfim, é... E é por isso que eu acho meio chato, assim, tipo, uma parada que incomoda bastante, sabe? Você vê a influência da igreja no mundo, você fica tipo, pô, cara, tem um monte de história legal que os caras ou mudaram, né? E essa virou a versão mais conhecida. E aí a gente tem um monte de história que a gente acha chato e que na verdade na origem são muito mais interessantes, muito mais é, interessantes, muito cativantes, muito mais fascinantes. E outras que também são, mas tem um caráter pré-cristão que foi meio que apagado, né?
que foi transformado em cristianismo, e aí você, quando você descobre, você fala, pô, caraca, eu posso estudar isso aqui, eu posso ler isso aqui, sem ter Jesus no meio? Cara, que legal. Que maneiro, velho. É, enfim. Esqueci o que eu tava falando. Eu comecei a reclamar de cristianismo, esqueci o que eu tava falando. Ah, é, lembrei. Enfim, isso aí é cristianismo, tá? Isso aí, Rússia, enfim, essa sabedoria popular, isso aí, sim, é sabedoria popular, mas a origem dela não é só, pessoas do campo, pessoas próximas do estado da natureza, mais robusto, mais naturais, longe da urbanização, longe da vida artificial, falsa, e não sei o quê. Não. Isso aí é cristianismo, isso é principalmente cristianismo. Beleza? Então, isso aqui tem que ser dito. Fim, vamos voltar pro vídeo, já tá quase acabando o vídeo dela. Eu acho que esse aqui vai ser bem mais curto do que o anterior, né? Vamos lá. Se o Ivan Illich é a representação de como não se deve viver, ou de como tá vivendo uma vida meio morta, frívola, a ponto de adoecer porque cai da escada, porque estava arrumando uma decoração, um detalhe decorativo em casa, uma coisa completamente superficial, o Gerasim é o oposto. É um herói positivo. É um herói que o Tolstói quer que vejamos com bons olhos, como alguém que tem muito a ensinar. Muito bem, vamos caminhando para o final da nossa aula, mas eu queria retomar uma lição que eu tinha deixado lá na primeira aula. Lembra que eu disse para você ler olhando para além daquilo que tem de Rússia do século XIX, servos, ou propriedades privadas, ou juízes, etc., e pensasse no que a obra tem de universal? É para a gente retomar aquela ideia. Poucos personagens, pouco espaço, uma vila. E ainda assim, falar do mundo todo. E aí que eu te pergunto, o que será que a morte de Ivan Illich diz sobre a nossa sociedade, hoje mesmo? Será que não estamos como Ivan, correndo atrás de prazos, atrás de dinheiro, atrás de pagar uma conta e deixando que a vida passe por entre os nossos dedos? Pensemos, por exemplo, nos casos de Covid que a gente teve no Brasil. Eu me lembro muito bem do começo dessa situação. A gente olhava o número de mortos na televisão e aquilo era muito impactante. Mas depois de algum tempo a gente começou a se acostumar com esses números e as pessoas viraram estatística. A não ser que acontecesse perto da gente, aquilo já não nos atingia mais. O que será que o Tolstói pensaria sobre isso? Talvez ele estivesse mesmo certo. A modernidade acaba nos afastando um pouco da humanidade. Essa busca incessante por chegar lá, alcançar algum objetivo, acaba nos afastando de perceber que a vida não é lá, no futuro ou quando eu conseguir alguma coisa. Ela é agora. Ela é aquilo que a gente vai vivendo na rotina, no cotidiano. E ainda bem que a arte existe, né? Ela ajuda a gente a lembrar do que realmente é importante para cada um de nós. Estar vivo hoje é isso, é estar com esse livro nas mãos, é conhecer essa história, é poder se emocionar com ela, é poder ler sem pensar o que eu vou fazer com essa leitura depois, ou para que isso vai me adiantar. É poder fruir na boa literatura. A arte permite com que sintamos tudo, sem necessariamente precisar passar por tudo isso. E assim nos conectarmos mais com nós mesmos, com o que há de mais genuíno em ser humano. Muito bem, agradeço você por ter assistido. Vamos lá, né? Ela falou sobre uma coisa que ela tinha dito na aula anterior. Tudo bem que a aula anterior, eu acho que a segunda não estava prevista, porque a primeira não está dizendo parte um, né? Só a segunda que está dizendo parte 2. Eu vi a primeira aula mais de uma vez, mas é muito mais sobre o próprio Tolstói do que sobre qualquer outra coisa, né? E eu queria comentar sobre a obra, não sobre Tolstói. Eu não tenho uma biografia aqui do Tolstói. Eu li dados biográficos do Tolstói. Mosquito? Quase peguei. Enfim, eu li dados biográficos do Tolstói em diversos livros assim, soltos, mas eu não li dele. Não peguei a biografia do Tolstói e falei, vou ler a biografia do Tolstói, né? Então, e muitas coisas que eu falei, ela me confirmou no vídeo, né, no vídeo anterior, e em outros vídeos eu também consegui confirmar em outras fontes da internet. Nenhuma delas tão confiável, mas é o que eu tenho por enquanto. E eu não tô focado em estudar Tolstói, eu queria só abordar essa novela aqui, né? Enfim, os próximos vídeos da semana que vem não vão ter nada a ver com Tolstói, nada a ver com Ivan Illich, vão ser de outra coisa, né? Outros autores, outra parada. É, Vai ser isso aqui, ó. Não deu pra ver? Fica na curiosidade. Tenta adivinhar. Bate o frame aí.
né? Pausa o frame aí e tenta ver, tenta perceber. Enfim. Beleza, vamos lá. Ela fala pra gente olhar para a obra, né? Ver o lado mais universal da obra, né? E ela fala pra gente, ela tenta puxar do vídeo anterior que ela fala, pô, é uma frase do Tolstói, né? Que contar a história de uma vila é contar a história do mundo todo. Ok, é uma hipérbole, beleza, é uma hipérbole, né? Um exagero, porque não exatamente é o mundo todo, né? Tem sociedades que são tão diferentes umas das outras que uma história que está numa não cabe na outra, né? Prova disso seria a tentativa de catequismo, né, dos jesuítas com os primeiros índios e não deu certo. Só deu quando vieram os jesuítas e mercenários armados. Aí deu, aí funcionou. Se foi violento ou não, é outra coisa, tá? Só tô dizendo que começou a dar certo a partir dali. Vieram baionetas, deu certo. Não sei se foi com tortura, não tenho ideia. Não estudo essas paradas, não sei. Só sei que foi a partir dali, né? Então tem essa correlação. Não estou dizendo que tem causalidade. Eu não sei se tem causalidade, né? Mas os meus jesuítas sofreram muito na mão dos índios. Contava, não, que Jesus Cristo aqui. Fez Jesus Cristo o quê, cara? Que mané Jesus Cristo? Não, pô, o negócio é matar mesmo. Como assim? Deixar o cara bater na minha cara? Você é idiota? Aí eu dava um tapa na cara do maluco e falava assim: bate, quer que eu dê outro tapa na tua cara? Imagina, eu conseguiria pensar no índio fazendo isso. Eu consigo pensar em muitas pessoas que não são índios fazendo isso, né? Então, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Existem sociedades que são tão remotas que fica difícil explicar. Tem sociedades indígenas em outros lugares que não no Brasil, na América Latina, enfim, na América Central, né? É, que as mulheres não têm não existe a cultura da maternidade. Tipo, não existe mesmo, entendeu? Como que as crianças, sabe, bebem leite? Não sei, não tenho ideia. Mas as mães não cuidam, né? Quem cuidam são os maridos, não são nem maridos, né? Quem são os homens, ficam ali com as crianças cuidando delas e as mulheres vão caçar, velho. Tipo pinguim, tá ligado? A mulher vai caçar, não, o pinguim fêmea vai caçar e os pinguim machos ficam lá botando ovo, entendeu? É tipo isso, só que humano e índio, né? Se mudou de lá pra cá, eu não sei, mas enfim, né? Tem isso aí, né? Isso aí eu estudei no final do fundamental aqui. Foi em filosofia. Olha, nada a ver, né? Filosofia, do nada falando de antropologia. Eu acho que devia ter alguma coisa com Strauss. Não sei se tinha com Strauss. Enfim, né? Não sei, não vou saber dizer. Não, era com outro cara tá ali. Merleau-Ponty. Merleau-Ponty. Merleau-Ponty é ele. Ele faz essa safadeza aí. Merleau-Ponty, né? Enfim, se é verdade ou não, sei lá. Minha fonte é o Merleau-Ponty, né? Confie nele, não sei. Mas enfim, a gente pode imaginar que com 8 bilhões de pessoas só hoje e 96 tribos indígenas que nunca tiveram contato com o homem branco ou com o homem civilizado, enfim, o homem não indígena, né? No Brasil, lá na Amazônia, tem pelo menos 96 tribos que nunca tiveram contato, nunca saíram do mundo indígena. Eu acho que o máximo que eles tiveram de de um mundo extra-indígena foi, sei lá, um avião passando assim, passando, caraca, Tupã tá fazendo um negócio muito doido, velho. Caralho, os deuses, cara. Entendeu? Eu não sei, velho, qual é o pensamento dos caras, mas enfim, né? Então, a gente pode imaginar que existem sociedades que são tão remotas umas das outras que fica difícil, né? É, Fica realmente difícil você encontrar pontos em comum. Embora você também tenha o outro caso, tem sociedades muito remotas que você encontra pontos comuns muito claros, assim, muito, muito claros mesmo, assim, praticamente paráfrases uma da outra, né, em relação ao que eles dizem. O discurso deles é quase o mesmo. Você fala, caraca, velho. Eles falam línguas diferentes, mas eles estão falando a mesma coisa, cara. Caraca, se essas duas pessoas se algum falasse o idioma do outro, eles iam estar muito bem, né, velho? Eles iam ser muito amigos, enfim. E você vê vídeos disso no YouTube. O cara vai lá na África falar com o pessoal indígena lá e vai explicar pra eles o que que é um- uma pessoa trans, né? E o cara para assim, ele, é o quê? Como é que é isso? Sabe isso? Se você explicar pra muita gente aqui, né, na sociedade ocidental, muita gente vai falar, como assim? Que isso? Eu falo, isso é uma abominação, isso é muito doido, enfim, né? Vai olhar com. Vai ter a mesma reação, vai olhar, cara, que estranho. Caraca, o cara virou mulher, porra. Que isso, velho? Ele se vestiu? Não, ele cortou. Ele cortou. Caraca,
maluco, esse cara é sinistro. Enfim, né? Deve ser um guerreiro muito poderoso. Imagina o indígena pensando nisso. Deve ser um guerreiro muito poderoso, cara. Ele nem precisa do. Como é que ele faz com a mulher dele? Como ele faz com a mão, com o dedo? Como é que ele tem filho? Como é que é? É com beijo? Ele beija a mulher engravida? Cara, esse cara deve ser muito poderoso. O cara é muito viril. Chama ele pra nossa tribo. A gente precisa de uns caras assim. Precisa de um pessoal que. Enfim, né? Enfim, brincadeiras à parte. É, cara, me perdi. Fui ficar brincar. Me perdi completamente. O que ela tá falando mesmo? Caraca. É pior que eu imaginei mesmo a cena na minha cabeça, velho. Tô custando ficar sério. Isso, beleza, ok. De universalizar. Beleza, ok. Então é uma hipérbole, né? Porque eu só consigo entender isso que eles falam como uma hipérbole, se não seria como um absurdo, mas ao menos de uma maneira não absurda é como uma hipérbole. Por quê? Porque, né, justamente pelas razões que eu dei, e seria tipo, o mundo é um mundo assim, é como a gente conhece numa escala maior, né? Uma sociedade urbana ocidental, né? A Rússia tá, ela é meio oriental, meio ocidental, ela é meio que as duas coisas. Ela é Eurásia, né? Justamente porque é Europa e Ásia, é junto ali, né? Tipo, não é que tem uma parte asiática, uma parte europeia, as duas coisas são meio misturadas ali, enfim, né? Embora a parte europeia deva ser mais forte no lado leste, a parte asiática deva ser mais forte no lado oeste, né? Sudoeste, enfim. O norte o norte e o nordeste oeste, enfim, perdão, confundi. O oeste da Rússia deve ser mais ocidentalizado e o noroeste também, ao passo que o leste e o sudoeste da Rússia devem ser mais orientalizados. Mas eu imagino que exista muita mistura também, né, nos dois lados, enfim, ali no centro ali também. É, então, beleza. Então seria isso, essa universalização, né? Só que ela tenta puxar isso para o nosso mundo de hoje. Eu acho que existem bastante paralelos. Não vou falar deles aqui, né? Mas eu acho que existem bastante paralelos. Porém, tem um probleminha aí que é o seguinte. Ela vai falar da Covid. Vai tentar fazer uma, vai tentar fazer uma analogia entre a Covid, o que aconteceu, entre a experiência, né, entre a reação comum diante do problema da Covid no Brasil, a reação comum dos brasileiros diante do problema da Covid no Brasil, né, diante dos efeitos que a Covid teve no Brasil, vai comparar isso, vai usar a novela do Tolstói como mais ou menos uma ilustração, né? Que é, essas pessoas estão inseridas na modernidade e elas são meio frias, elas não se importam muito ali, né? Se não morrer um parente próximo, dane-se, né? Então, as pessoas não se deixam muito abalar se não for muito com elas, né? Mas aí, eu acho que, assim, que não é muito por aí, não. Não somente eu acho, como eu sei que não é por aí, não. Porque é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos lá. O que que a gente vê na novela, né? E eu não tô dizendo, tipo, só juízes que têm, tipo, esposas histéricas e, não sei, e amigos frívolos e russos. Só essas pessoas podem passar pelo que Ivanites passou. Só essas pessoas podem ser pessoas como Ivanites. Não é isso que eu estou dizendo. Ela fala, vamos esquecer juízes, vamos esquecer russos. Eu concordo, tudo bem, beleza. A gente pode tirar esses atributos e pegar outras coisas mais fundamentais. Só que aí que tá. Fundamentalmente o que a gente vê seria um abandono dentro da esfera familiar já, dentro da esfera social próxima, não é a esfera social global, é a esfera social próxima, entendeu? É amigos do Ivan Illich, o amigos de trabalho, amigos de infância, amigos de faculdade, parentes, familiares, servos, pessoas que vivem com ele ali direto, pessoas
próximas do Ivan Ilitch não parecem estar ligando para o estado dele. Essas pessoas ligam só na medida em que em que elas se sentem obrigadas a ligar para isso. É claro que, como eu disse no último vídeo, né, tem pessoas que ligam sim, mas que relutam em deixar isso transpassar, como se isso fosse um erro de conduta, um erro de, como se fosse uma falta de etiqueta. As pessoas estão mais preocupadas em serem bem etiquetadas, em passarem uma boa impressão, estão tão preocupadas nisso que elas acabam passando a pior impressão possível, que é de que eles não ligam. A gente vê que eles de fato ligam. Eles ligam sim, mas eles não sabem como demonstrar, eles não sabem nem que eles precisam demonstrar. Talvez eles mal compreendam isso direito. Talvez eles mal saibam que eles se importam tanto. O que parece que eles se importam muito mais do que sabem que se importam. E aqui eu penso principalmente na mulher do Ivan Ilitch, que fica falando ele, fica enchendo o saco ali, ai, que, tá vendo, doutor? É porque ele não se cuida, ele fica fazendo besteira aí, fica pedindo pro mordomo, pro Gerasim, botar os pés dele pro alto, assim, olha, ele piora, ele não toma remédio, ele para, ele não segue nada, ele tá ficando ruim mesmo, como se a culpa fosse dele, né? Mas, quando vem soluções, né, quando os médicos dão super soluções que acabam dando errado, mas que por um momento dão muita esperança pro Ivan Ilitch, ou quando o próprio Ivan ele chega com uma grande solução, assim, eu vou melhorar por causa disso aqui, isso aqui, ou quando o Ivan ele está sofrendo muito, ou quando o médico diz que as coisas estão muito piores, né? Quando tem aqueles extremos, né? Extremo da alegria, o extremo da tristeza, da esperança e da desesperança, né? Do desespero, né? Ela cai em prantos, sempre. Prantos jubilares ou prantos elegíacos, ela está sempre, não sempre, mas ela muitas vezes e cada vez mais, lembra que eu falei no último vídeo? Com cada vez mais frequência, com cada vez menos distância entre os episódios que ela cai em choro. E é dito ali, ela chorou. Ela cai em choro mesmo. Ela sente muito a dor do marido, mas ela parece que reluta com isso. Parece que ela se quer compreender, se quer se dar conta disso. Se quer se dar conta de que ela se importa com ele muito mais do que ela mesma acredita. Muito mais do que ela deixa transparecer para ele e para os outros, né? É, então, assim, me perdi de novo. Eu vou indo numa parada assim, distância do ponto, me perdi. É, ok, então, beleza, tá falando disso, né? Então, é o círculo próximo. Círculo próximo de amigos, né? Piotr e o outro cara lá que eu esqueci. Enfim, que são amigos de infância. Os outros amigos ali, colegas de trabalho. O, os servos, como o Piotr e talvez outros, não o Gerasim, de jeito nenhum o Gerasim, né? E mesmo a mãe e a filha, o filho não, o filho até de boa, mas a mãe e a filha ali, o filho ele, não, ele demonstra, ele deixa claro que ele sente a dor do pai, que ele tá triste por aquilo, que ele não entende aquilo ali, mas ele não sabe como se endereçar ao pai, não sabe como se dirigir a ele, não sabe como reagir diante disso. A reação que ele tem é espontânea, mas ele não sabe como agir, perdão, ele não sabe como agir, não sabe o que fazer. Então ele segue a etiqueta, mas ele mal consegue deixar, ele não consegue tornar opaco o que ele está sentindo. Né? A gente vê isso no fim lá, quando ele tá. No fim, que é o início. A gente vê no início, que é o fim da história, né? Cronologicamente é o fim, tá lá no início, que é o funeral, em que ele é pego no flagra, chorando, né? Com os olhos avermelhados, enfim, pelo Piotr Ivanovich. O Piotr Ivanovich, que não é o Piotr da casa, vocês lembram, né? Que o Piotr vê ele chorando, enfim, e o garoto tenta, tipo, sei lá, enxugar os olhos, tenta manter a compostura, tenta mostrar uma virilidade que ele ainda não conseguiu desenvolver direito. Né? Então, enfim, não dá pra dizer que o garoto que eu acho que é Vissa, enfim, o filho, né? Não dá pra dizer que o garoto, o filho mais novo do Ivan Ilitch, não dá pra dizer que ele é um desses farsantes. Ele pode estar tentando ser, mas está falhando. Felizmente está falhando em ser como os outros, né? Mas a filha, como eu mostrei no vídeo, como eu mostrei no vídeo anterior e como eu repeti nesse vídeo aqui, a filha e a mãe. A filha eu falei só no anterior. A mãe eu repeti aqui um pouquinho, né? A esposa do Ivan Ilitch. Mas como eu disse no vídeo anterior e como eu retomei nesse vídeo aqui em relação à esposa, né? Elas se importam também, mas elas ficam demonstrando que não. O tempo todo parece que não. O tempo todo que dá a entender que eles realmente não querem estar ali. Que eles se quer, que por mais que eles sintam pena,
do pai ou do esposo, enfim, do Ivan Illich, do patriarca da família, né? Elas não, parece que não conseguem compreender isso. Não compreendem o quão grave é aquilo ali. É como se elas se recusassem a compreender, como se elas tivessem má fé de que elas são capazes de compreender, de se conectar com aquilo ali, com aquela pessoa de maneira tão profunda. É como se as relações tivessem que ser distantes. Tipo, elas têm que ser distantes. E por elas terem de ser distantes, o que o- a vocação, a voz, o discurso vocativo que me chama para me aproximar do outro, ele só pode ser falso. Só pode ser alguma coisa que eu tenho que controlar, que eu tenho que me distanciar, que eu tenho que ignorar, tenho que virar pro lado. Porque aquilo ali deve ser errado. Ninguém faz, né? Fazer o certo é o que os outros fazem. E ninguém faz isso, então, né? E eu não quero ser um mau exemplo, né? Eu não quero. Enfim, não quero envergonhar minha família, não quero me envergonhar, né? Não quero terminar como contra-exemplos X, Y, Z que repetem por aí, né? Então, beleza, né? Falamos aqui, tá no círculo próximo. Tá, Panda, mas e daí? Ela tá falando de Covid, enfim, o que que tem? O que que tem que é o seguinte, ó. Se a novela está falando do círculo próximo de amigos, de relações profissionais próximas, tá? Dali, pertinho, né? Trabalham juntos, né? De relações familiares e parafamiliares, né? Parafamiliar seria tipo servos, né? Não faz parte da família, mas está sempre ali, né? Então, é quase um agregado, não é exatamente isso, mas vocês entenderam, né? Na verdade é o oposto, porque o agregado ele é sustentado, esse aí, enfim, né? Nada a ver. Mas enfim, vocês entenderam, né? O círculo familiar, parafamiliar, né? Tudo aquilo aí é como se fosse a vizinhança daquela pessoa ali, a vizinhança mais próxima, tipo o cara que mora em cima de você embaixo, é isso, é aquilo ali, mas não é isso, perdão. Vocês entenderam? Próximo. Esquece a parada do cara que mora em cima e mora embaixo, esquece a vizinhança, esquece isso, tudo isso aqui tá errado. O que tá certo é o círculo próximo. Ele tá falando disso, é um círculo próximo que tá distante. Assim como no maravilhoso romance do carinha que eu esqueci o nome, é um autor espanhol, enfim, ele é, começa com C, esqueci. Meu irmão, minha memória tá ficando cada vez pior, acho que eu tô ficando velho, tô ficando com Alzheimer, não sei, enfim. É o, é o autor de 100 Anos de Solidão. E eu esqueci de onde ele é. Começa com C o país dele. Eu esqueci. Eu esqueci completamente, mas ele é hispânico, é latino, latino da América Latina. Latino da América Latina. Escreveu Cem Anos de Solidão, né? Cien Anos de Solitude, né? Na segunda metade, acho que foi em 87, né? Na segunda metade do século XX. Eu acho que foi 87, 60 e poucos no fim, não sei. Era um jornalista e o Cacete 4, enfim. E ele conta a história dessa grande família que eu não vou contar aqui pra vocês, né? Mas ele conta essas várias gerações dessa família, né? Nesse ambiente que chamam de realismo clássico, não, perdão, de realismo mágico, né? Chama esse gênero aí de que ele não inventou, mas enfim, que ele é o grande expoente dos últimos anos, né? Das últimas décadas, na verdade, do realismo clássico com essa obra. Gabriel Garcia Marques. Eu lembrei que eu tenho um livro aqui dele aqui atrás, que não é esse. Tá aqui atrás do Rabelais, tá aqui. Não vou pegar pra você, mas enfim, tá ali. É o Gabriel Garcia Marques. E ele é colombiano, lembre. Tá vendo? Eu não tenho memória ruim. Ela só demora pra chegar, eu só sou lento. Eu só sou lento. Né? Mas enfim, Gabriel Garcia Marques, colombiano. Enfim, fez esse tesouro aí, esse grande clássico dos últimos tempos da modernidade tardia latino-americana. Enfim. E ele vai contar essa história, né, essas várias histórias que cabem nessa grande história geral das várias gerações de uma família, de uma grande família, em que todo mundo sofre de uma solidão absurda. Eles moram na mesma casa, eles vivem juntos, enfim, e eles não conseguem se comunicar direito uns com os outros. Eles não conseguem se entender, não conseguem se conectar, né? Eles coabitam, mas não eles obviamente que coexistem, né? Mas eles não coabitam, eles coabitam o mesmo espaço físico e talvez até mesmo linguístico, enfim, né? Porque eles falam a mesma língua, eles coabitam o mesmo espaço de várias maneiras, mas não emocionalmente.
eles não têm laços, né? O, no espaço emocional, no espaço emocional mesmo ali, eles são isolados uns dos outros. Por isso que é 100 anos de solidão, né? Essa solidão gigantesca de pessoas que deviam estar próximas, né? E a novela aí do Tolstói fala de algo parecido, né? Embora não seja realismo clássico, embora seja só, não, perdão, embora não seja realismo mágico, seja só o realismo, né? O realismo do século XIX, ele fala de algo parecido, né? Na verdade, ele fala mais ou menos da mesma coisa. É porque o Garcia Marques ele vai explorar outras coisas também, bem mais assim. O Tolstói aqui ele parece que se limita muito mais a isso. Ele fala um pouquinho contra a burocracia, contra linguagem formal, notavelmente a dos médicos, né, que ficam médicos e juristas que ficam falando de maneira difícil para os outros, né. Ele lida com uma série de questões que são diferentes da do Garcia Marques, diferentes das do Oceano e Solidão. Porém, tem essa noção aqui, que eu não sei se é a única, não acho que seja a única, mas tem sim essa noção aqui, que é a da solidão no círculo íntimo, né? E eu já falei pra cacete, vocês estão, caraca, e daí? A mulher tá falando de Covid, Gabriel. E daí, panda? E daí? A mulher tá falando de Covid, a mulher tá falando de vacina, de gente morrendo. O que que tem a ver com o que você tá falando? Você dá muitas voltas, você fala muito. Sim, eu falo muito, dou muitas voltas, vai se acostumando, né? Saia fora do canal ou fique aqui. Eu não vou mudar, sinto muito. É, é que o que ela tá dizendo é o seguinte, ó. Ah, a gente estava meio preocupado no início, né, porque morria muita gente, mas aí com o tempo a gente foi esquecendo e só se preocupava quando alguém perto da gente morria, né? Quando alguém perto da gente ficava doente ou quando era com a gente, né? O que que o Tolstói ia achar disso? Olha, o Tolstói às vezes eu imagino que ele não ia gostar, mas ele não ia dizer que a novela dele é sobre isso. A novela deles é sobre algo pior que não aconteceu na época do Covid, que realmente não aconteceu. Não aconteceu mesmo, que foi pessoas é, imagina o seguinte, se fosse do jeito que ela falou, se fosse análogo, seria o seguinte, seria pessoas que pessoas próximas, não, pessoas que pegaram Covid, que ficaram doentes ou mesmo que morreram de Covid, né? Ou ficaram doentes em estado grave, mas sobreviveram, ou sobreviveram, mas muito debilitadas, não ficaram, ficaram com danos permanentes, ou pessoas que morreram, né? Então você tem morte, sobrevivência danificada e sobrevivência intacta, né? É, imagina que esses três tipos de pessoas, que neste momento em que isso aconteceu com eles, né, enquanto isso estava acontecendo com eles, as pessoas próximas, o círculo próximo, deixassem para lá. Tratassem como se fosse culpa daquela pessoa. Relutassem em demonstrar aquilo que realmente sentem, ou mesmo sequer sentissem. Sequer soubessem que eram capazes de sentir, ou que deveriam sentir, ou que sentiam no fundo, bem, bem no fundo, assim como a esposa do Ivan Illich, né? Tem pessoas ali que não sentem, tipo o Piotr e os amigos, os antigos amigos do Ivan Illich, né? Antigos, os melhores amigos do Ivan Illich, eles não sentem mesmo, não sentem mesmo, mas a filha do Ivan Illich, o futuro genro do Ivan Illich, o filho do Ivan Illich e o Gerasim sentem, de verdade sabem disso, mesmo que o Gerasim, o garoto, o Gerasim e o filho mais novo, eles são os que sabem disso já há bastante tempo. O, e a filha e o genro, eles desenvolvem isso depois da morte isso fica mais claro, né? É, isso fica um tanto mais claro depois da morte do pai, mas vai ficando mais claro cada vez quando ele vai morrendo, né? Quando a filha diz, né? Eu sei que o papai tá doente, mas por que ele trata a gente assim? Não foi a gente que fez ele ficar doente, a gente não inventou a doença, né? Então ela sabe que ela sente pena. Ela fala assim, ela fala, mãe, papai me dá pena. E ela fala isso quando o Ivanildo não está lá. Fala no íntimo com a mãe. Eu falei isso no último vídeo, né? Então ela sabe que sente pelo pai. Ela só talvez não saiba o quanto sente. E ela descobre isso depois, quando ela tá com raiva, né? Que ela olha pro Piotr, ele tá com olhos de raiva, assim, a sua presença me ofende, né? E o genro, né, que é o noivo dela, tomou as dores dela também para si e tá olhando pro Piotr do mesmo jeito. Piotr Ivanovich, não é o Piotr servente, né? Embora o Piotr Ivanovich também poderia ser do tipo que não tá nem aí. O tipo que não tá nem aí. A gente não vê ele depois, né? Ele aparece, eu acho que só uma cena só, uma ou duas cenas, e a gente não sabe muito mais dele, que ele só é frio como todo mundo, mas ele serve bem, serve direitinho ali, mas ele é frio e oco, meio oco, assim como a maior parte dos personagens é ou aparenta ser.
né? Ou tenta ser, enfim. É, então, assim, seria análogo se fosse isso, entendeu? A questão da Covid, né? Se pessoas, se você pegasse Covid, ou se esse tipo de pessoa pegasse Covid e as pessoas do círculo próximo não tivessem nem, deixa pra lá e dane-se, não estamos nem aí, e foda-se. Isso seria semelhante. Muito mesmo, até porque tem a questão da doença, né? Tudo bem, você poderia, sei lá, expandir isso para guerra, né? Tipo, sei lá, não sei, na guerra da Ucrânia, digamos que tem pessoas que perderam as casas e outras pessoas que não perderam lá na Ucrânia e que não estão nem aí. Cara, meu cabelo ficou muito esquisito, velho. Preciso cortar meu cabelo, velho. Pera aí. Enfim, é, seria isso também. Tudo bem que aí a similitude já fica um pouco mais distante, porque a gente foi de doença, né? Os dois casos são doenças, mas a gente foi disso para, né, guerra. Mas tudo bem, dá para entender. Né? A pessoa está passando um momento difícil, está com dificuldade. Pessoas próximas estão nem aí. Né? Derrubaram a nossa casa e meus pais me abandonaram. Né? Deu um problema todo aqui e minha esposa me largou para um outro cara que tinha mais suprimentos. Que isso? Né? Onde é que estão? Onde é que está o meu porto seguro? Né? Onde é que estão as pessoas com quem eu posso contar? Por quem eu poria a mão no fogo e por quem eu achava que fariam o mesmo por mim, mas que parece que não, né, que já se tornou evidente que não farão, né? Isso seria algo análogo. Beleza, aí eu entendo. Vamos enxergar a obra para além do seu contexto em que ela se passa ali, enfim, vamos, né? Não o contexto em que é escrito, mas o contexto em que ela se passa, né? Vamos, ó, beleza, show de bola. Não foi isso que aconteceu no Covid. Não foi isso que eu vi. Não foi isso que eu vi. Não foi isso que me disseram que viram. Não foi isso que as pessoas mostraram. Não foi isso. O que teve foi pessoas que levavam que enxergavam os outros longe, longe, não tá no círculo próximo, tá? Os outros longe, distante, o círculo social distante. Pessoas que você não conhece, pessoas com quem você não tem nenhuma relação, pessoas que você tem pena de terem morrido, ou ficado doentes, ou ficado debilitadas por resto da vida, mas que não te afetam, né? Que não te afetam de forma alguma. Você vê a pessoa morrendo e assim, você pode ficar triste, mas você vai dormir. Você vai dormir em paz. Assim, você vai dormir, você vai no banheiro, você vai conseguir assistir sua série da Netflix, vai ficar tudo bem. Você não vai ficar tão inquieto quanto se fosse lá sua mãe, seu pai, um amigo, um filho, um cônjuge, né, colegas de trabalho, pessoas que você conhece ali da sua vizinhança, tipo o saltio da banca que você conversava de vez em quando, não sei, comprava revista quando mais novo, não sei, entendeu? É, nesses casos, claro, e como a Raquel diz, é só nesses casos que a gente fica, que a gente sente. Porra, perdão, o Tolstói ia achar isso o máximo. O Tolstói ia achar incrível isso. Ele ia achar incrível que isso acontecesse, né? Que isso acontecesse, que pelo menos isso acontecesse, porque o mundo que ele pinta é um mundo em que nem isso, assim, isso acontece, mas só num caso muito específico, assim, realmente tem que ser, a pessoa tem que sofrer muito durante muito tempo para isso acontecer, entendeu? É só nos últimos momentos, só na morte que isso acontece. E ainda acontece meio esquisito, porque o Ivan Ilitch, ele não consegue se redimir com a família, a redenção dele é interna. Né? Ele tem uma redenção interna ali, que ele vê a luz, né? Enfim, a morte morre, né? Porque né, ele morreu, então, enfim, é dito, a dor morreu, a morte morreu, enfim, isso aí também lembra muito cristianismo, mas, enfim, né? A questão é que, a questão é que, como é que é? Isso o Tolstói, ele, pelo menos, tipo assim, esse mundo foi o mundo que o Tolstói pintou. É um mundo que ele é frio demais até no círculo íntimo. Não é totalmente, mas ele é demais, né? São poucas as vezes em que são episódicas, né? São episódicas, são raras, são poucas as vezes em que o Ivan Illich tem contato com a graça humana, né? A graça que seria alguém que faz por você algo que você não merece, mas que você precisa. O que o Gerasim faz, por exemplo, né? Que alguém chora por ele, que alguém sente por ele, como a esposa, por exemplo. Né? Embora ele não dê muita atenção para isso, parece não notar tanto, né? Só no final, quando ele vê ali e sente pena do filho, da mulher, e vem ele, aí fica claro, né, para ele. Mas até ali ele trata como se fosse tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. Por isso que eu desconfio do Ivan Illich, né? Por isso que
eu não desconfio exatamente do narrador, mas eu desconfio dele, né? Eu desconfio um pouquinho do narrador também, mas principalmente dele, né? Porque a gente vê ela em prantos, vê ela triste, vê ela feliz por ele, vê ela triste por ele. Isso é narrado diegeticamente. Isso é narrado, né? Assim, ser narrado é diegeticamente, né? Mas assim, isso é narrado pra gente e, né, isso faz parte da diégese geral e as cenas não são as mesmas sem isso, né? As coisas mudam radicalmente sem isso, né? Então, a comparação com a questão do Covid, eu acho, assim, eu tenho certeza que é totalmente errônea, assim. A certeza que eu tenho, claro, que é baseado nisso tudo que eu disse e talvez outras coisas mais que eu ainda não disse aqui, que não me vieram à mente aqui, mas deu pra entender, né? O Tolstói não está pintando um mundo em que, olha como é terrível as pessoas que ignoram os males que acontecem com pessoas muito distantes. Não, olha como as pessoas são terríveis em agir da maneira correta, né? Da maneira emocionalmente correta, da maneira incapazes, como as pessoas são incapazes de serem sensíveis, quando mais precisam ser sensíveis com aqueles que são mais próximos delas. Olha como é terrível isso aqui. Ele está ilustrando essa realidade pra gente. Porque eu não estou dizendo que é a realidade da Rússia do tempo. Não, estou falando que isso é uma realidade. Se o Tolstói achava que isso era a realidade, é outra coisa. Eu imagino que estivesse errado, mas assim, isso era, de alguma maneira, uma realidade. Uma das coisas que devia acontecer bastante na Rússia daquele tempo devia ser isso. Ou que devia acontecer algumas vezes, mas que devia ser marcante disso acontecer. Que, sei lá, mesmo que fosse na minoria dos casos, fosse um número expressivo, né? 40% é minoria, mas é muita coisa, né? 40% é um número bem expressivo, embora não seja nem sequer a metade, seja a minoria, né? Então, isso é uma realidade que ele está ilustrando, claro, sim, é verdade. Porém, isso não é análogo de maneira alguma, isso não ilustra. Isso não pode ser usado, isso não funciona para ser usado como ilustração do que aconteceu na Covid. Não serve, só não serve. Na Covid isso não aconteceu, veja. Isso deve ter acontecido em alguns casos ali. Beleza, isso deve ter acontecido, mas do que eu vi, do que pessoas próximas de mim e até mesmo distantes de mim dizem ter visto, e do que a própria Raquel fala, do que a Raquel diz. A Raquel Toledo aí, ela fala, a gente só ligava, né, quando acontecia com alguém próximo da gente ou conosco, né? Não é disso que essa novela fala. Não é disso que essa novela fala de é, apatia emocional ou apatia emocional aparente, né? Apatia emocional aparente ou fundamental, né? Então ela é verdadeira, é uma real apatia, como a do Piotr Ivanovich, ou é uma apatia aparente, como né, do genro do. do Ivan Illich, né? Do futuro genro, do noivo da filha. Né? Esqueci o nome do rapaz, mas enfim. É, é disso que ele tá falando, entendeu? Tipo, é essa apatia que ou é verdadeira ou é aparente, mas que ainda, mesmo sendo aparente, é torturosa, é terrível, ainda assim é, é ainda assim como pode dizer, é um contra-exemplo do que se fazer, né? É melhor do que a apatia verdadeira, é melhor do que ela, mas ainda assim é ruim. Ainda assim é ruim, entendeu? O melhor mesmo seria o Gerasim. O Gerasim, no mínimo, o filho do Ivan Illich. No mínimo, o filho do Ivan Illich ali, que ao menos não sabe como expressar, mas sente tão fortemente que aquilo fica transparente. E aí a pessoa não se sente mal. O Ivan Illich não se sente mal perto do filho. Não se sente mal, né? Ele não tem uma relação tão estreita com o filho, mas ele percebe que o filho sente a dor dele, sente a dor do pai, e isso é o suficiente. Isso é dito na diegese, isso é narrado pra gente que o Ivan Illich ele não sente ele não sente raiva, né, desprezo do filho como sente da esposa, da filha, do futuro genro e do Piotr servo, né, do Piotr servo e de outros, né? Ou mesmo dos amigos, o Piotr Ivanovich amigos, outros amigos ali de Wish, colegas de trabalho, enfim, né? Os médicos, é, é, isso ele não fala, eu acho que se não me engano ele não fala do sacerdote não, não fala do padre, do sacerdote, não chega a falar não. O padre e o sacerdote é uma figura bem, tipo, que eu acho que ele não para pra olhar direito, ele não para pra pensar direito, ele recebe a extrema unção e é isso, tipo, ele só queria isso do padre, né? Enfim. Então essa comparação aí é errônea. É realmente errônea.
Eu acho que dá para comparar sim uma obra com outros momentos de tempos futuros a ela, tipo, o nosso tempo, ou mesmo um tempo que é anterior ao nosso, mas que é futuro à obra, ou mesmo com tempos anteriores à obra, né? Ou mesmo com o seu próprio tempo, a obra com o seu próprio tempo, com outros locais no espaço dentro do próprio tempo, né? Então tá falando de um juiz da Rússia czarista, né? Você pode comparar isso, sei lá, com, não sei, com um, um executivo americano do mesmo período, né? Dos Estados Unidos, já da primeira, né? Acho que é a primeira, não é a segunda, a primeira, segunda, já da segunda Revolução Industrial, né? Acho que é a segunda, velho, não tô lembrando agora. Tem a primeira e a segunda, tô esquecendo. Enfim, né? Mas Estados Unidos já em industrialização, já em algum dos dois momentos ali das duas primeiras industrializações, né? É, Então acho que eu fiz meu ponto. Acho que eu me estendi bastante aqui e eu acho que o vídeo dela acabou. Esse aqui foi um pouco mais curto que o outro, né? Esse aqui foi 1h20, o outro foi 1h16. Deixa eu ver só se ela tem coisa mais pra falar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, só pra ver se eu esqueci alguma coisa. Eu vou voltar, vocês vão ver de novo algumas coisas, mas eu vou só ver se eu esqueci alguma coisa, enfim, se não, eu deixo ela terminar o vídeo e é isso. Depois eu me despeço aqui de vocês, vamos ver. O que será que a morte de Ivan Ilitch diz sobre a nossa sociedade, hoje mesmo? Será que não estamos como Ivan, correndo atrás de prazos, atrás de dinheiro, atrás de pagar uma conta e deixando que a vida passe por entre os nossos dedos? Pensemos, por exemplo, nos casos de Covid que a gente teve no Brasil. Eu me lembro muito bem do começo dessa situação. A gente olhava o número de mortos na televisão e aquilo era muito impactante. Mas depois de algum tempo a gente começou a se acostumar com esses números e as pessoas viraram estatística. A não ser que acontecesse perto da gente, aquilo já não nos atingia mais. O que será que o Tolstói pensaria sobre isso? Talvez ele estivesse mesmo certo. A modernidade acaba nos afastando um pouco da humanidade. Essa busca incessante por chegar lá, alcançar algum objetivo, acaba nos afastando de perceber que a vida não é lá, no futuro ou quando eu conseguir alguma coisa. Ela é agora. Ela é aquilo que a gente vai vivendo na rotina, no cotidiano. E ainda bem que a arte existe, né? Ela ajuda a gente a lembrar do que realmente é importante para cada um de nós. Estar vivo hoje é isso, é estar com esse livro nas mãos, é conhecer essa história, poder se emocionar com ela, é poder ler sem pensar o que eu vou fazer com essa leitura depois, ou para que isso vai me adiantar. É poder fruir na boa literatura. A arte permite com que sintamos tudo, sem necessariamente precisar passar por tudo isso. E assim nos conectarmos mais com nós mesmos, com o que há de mais genuíno em ser humano. Muito bem, agradeço. Voltei aqui, eu tinha esquecido disso que ela falou, né? Falou da modernidade. É meio complicado falar, modernidade afasta a gente? Sim, não, né? Sim, não. Afasta de alguma maneira e aproxima de outras, né? Hoje em dia é mais fácil você se relacionar na internet com pessoas que têm que, com pessoas que têm os mesmos interesses que você. Você não precisa ficar trancado no seu bairro, na sua casa. Você não precisa viajar muito. Você pode, de dentro de casa, né? Sem ter que fazer grandes aventuras, conhecer gente de fora. Eu conheci gente muito importante. O nível de bateria tá acabando. Caraca, você botar no carregador. Peraí. Já volto, já volto, já volto. Caraca, que susto. Cara, a próxima vez eu pego o carregador junto, velho. Caraca. Eu achei que tava bateria máxima, pô. Achei que ia aguentar, pô. Cara, o bagulho aguenta 2 horas só. Ficar fora da bateria. Cara, que susto, mano. Que susto, velho. Lucas, acelera essa parte, por favor, tá, velho? Dá uma acelerada aí. Caraca, que susto. Enfim, vamos lá. O que ela tá falando? Cara, o que eu tava falando mesmo, velho? Da modernidade, né? Enfim, você não tá confinado você não tá confinado ao seu meio físico ali direto, seu meio físico social próximo. Você
pode, assim, através da internet, outras paradas, você consegue ter acesso a outros meios, né? Meios de transporte também, meios de transporte mais rápidos, mais baratos, você consegue ter acesso a outros meios, outros lugares, né? Outras, a outras convivências, a outras coexistências, né? Outras pessoas, enfim, outros meios sociais, né? E aí ela fala, pô, esqueci, vou ter que voltar um pouquinho aqui o vídeo dela, peraí. Se você se emocionar com ela, tá com esse livro nas mãos, em que a arte existe, né? No Lembrei, lembrei. Que ela fala da questão de a vida ser aqui e agora, né? A vida é aqui e agora. Então, como é que eu vou dizer isso, velho? O Ivan Illich, ele vive nessa vida aqui agora, mas ele também vive com ambições. Essa que é a parada. Ele é um personagem ambivalente. Ele não é simples, ele não é só preocupado. Que ela fala assim, ah, será que a gente está sendo como o Ivan Illich, né? Que se preocupa com que fica correndo atrás de prazo, do trabalho, enfim. Então ele também faz isso, mas ele não faz só isso, não. Ele também é um cara boa praça, um cara do mundo, enfim. Um cara que aproveita a vida, ou aproveita o aqui e agora, né? Ele é uma mistura de um self-made man com, assim, não exatamente self-made, não é exatamente isso. Ele não vem do zero, né? Ele vem de uma família ali, show, ok. Perdão, não dá pra dizer que ele é um self-made man, mas ele é a mistura de alguém ambicioso que corre atrás, né? Bem aquele o modelo ideal, né, de empresário, enfim, não que ele seja empresário, pra vocês entenderam, mas o modelo ideal de pessoa, né, que fala, batalhadora, que vai atrás, enfim, que arca com as coisas, que, pô, ele tenta conseguir uma promoção lá, não consegue, fica puto com o pessoal, se queima com o pessoal, depois de outra maneira ali, né, ele consegue, ele faz umas alianças ali, e quando tem aquela revolução, né, aquela troca, é revolução, né, revolução ele não trabalha, não é revolução na Rússia, calma, não é revolução, não é a revolução russa que a gente tá falando aqui não, tá? Ele usa a expressão revolução, porra, ele usa a expressão revolução no livro, mas assim, é uma revolução assim, é naquele escopo ali pequeno, né? No escopo do direito russo ali, e não é nem uma revolução no direito, é uma revolução na Câmara. É uma revolução feita na Câmara, naquela Câmara ali específico tem uma mudança de poder e ele se alia com as pessoas que, né, subiram, e aí ele sobe junto, né? Então não é algo exatamente ilícito, não. Pelo menos até onde a gente sabe, não é. Não dá a entender que é isso, não. Então ele é um cara que batalha, que vai atrás, enfim, mas ele também é um cara que aproveita as coisas. Joga o seu Wish ali, não vence tanto. Ele é ganancioso, mas nem tanto, porque ele é bom ganhar, mas não é bom ganhar tanto. Porque senão os outros ficam meio putz assim, ele fica olhando pra. Ele fica prestando atenção no que os outros vão pensar, né? É, ele, ele aproveita a vida, ele vai dançar, ele dança um pouquinho. Ele dançava muito no início, depois ele dança um pouco menos para a futura esposa dele, né, ficar mais afim dele, assim, enfim, para ele dar uma de gostoso, né, dar uma de difícil, né, dar uma de gostoso, enfim. Então ele é, assim, ele, ele tem uma misturinha de bom vivant ali, com uma, com uma mistura de, de pessoa, né, de pessoa ambiciosa, né? É, então ele tem essa misturinha. Ele não é só esse cara que corre atrás de prazo. Ele passa a fazer isso, a vida dele vai caminhando para isso, claro, é verdade. Mas ele não era só uma pessoa assim, entendeu? Ele se tornou uma pessoa assim, mas não só isso também. Ele conserva o jogo dele do Whist. Ele consegue, ele gosta de manter essa harmonia. Então ele fica mais ambicioso, mas isso não interfere essa grande ambição dele, não interfere nele ler o seu livrinho aqui e ali de vez em quando, né? E principalmente livros que, que as pessoas gostavam, né? Mas ele lê o seu livro aqui e ali, jogar o seu uísque com o pessoal, entendeu? É, beber sua cerveja, sei lá. Não fala de beber cerveja, mas eu imagino que ele fizesse isso, enfim, não sei, né? Então, sabe, se a vida é aqui e agora aproveitar, então, ele também tem um tanto disso, né? Ele também tem um pouco disso ali. O Whist ele joga por prazer, a coisa que ele mais gosta de fazer é jogar o Whist, não é nem trabalhar não. Trabalhar ele gosta bastante, mas mais do que trabalhar é jogar o Whist. Mais do que isso é jogar o jogo. É um joguinho ali que ele gosta, entendeu? Gosta de jogar por jogar mesmo, né? Embora ele ganhe, enfim, ele gosta de jogar. Ele de fato gosta de jogar. É uma coisa que muita gente tem. Muita gente gosta de só jogar mesmo, jogar um jogo qualquer, enfim, seja de carta, seja um jogo online, seja um xadrez, um jogo tabuleiro, enfim, um jogo de futebol, né? Jogar futebol com os amigos, né?
bater uma pelada, que chama, vamos bater uma pelada, enfim, né? Ele tem os seus hobbies aqui, ele tem as suas coisas que ele faz porque ele gosta, né? É, enfim, então, assim, dizer que a vida é aqui e agora para ser aproveitada no pra frente, eu acho que é bobeira, pô. Eu acho que é ver tem uma visão do romance que é muito contrastante, entendeu? É a visão que tenta buscar contrastes onde existem nuances. E, assim, só para dizer uma coisa para vocês, tá? Onde existe contraste, não existe nuance. Tá bom? Tipo, as duas coisas são opostas, né? Justamente quando você tem nuance, que morre o contraste, né? Não existe coabitação de contraste e nuance. Contraste é tipo assim, contraste é dicotomia. Nuance é, 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 é espectro, né? Você tem um espectro ali de luminosidade, de cores, né? E aí você vai ter nuances, você não vai ter limites, você não vai ter separações, você não vai ter, começa aqui e acaba aqui, você não vai ter isso, né? Na dicotomia você tem, começa aqui e acaba aqui, ó. Aqui acabou, vai até aqui, 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 e um bagulhinho pro lado é outra coisa. É outra parada. Um bagulhinho pra cá é outra parada também. Ou não tem, sei lá, enfim. Depende do esquema. Se for um esquema dual, né? O que vai pro fora do quadro não é nada. Não tem, né? Como se fosse só um, dois, é binário, né? E não é isso a história, não. Essa história não é binária. Essa história não é uma história binária. Não é tipo, isso aqui ou isso aqui. Não é. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é mesmo. Mesmo o Gerasim. O Gerasim é um cara muito bom, enfim, não sei o quê. Só que, por exemplo, quando ele fala com o Ivan Ilitch, né? E é dito diegeticamente, né? O narrador conta pra gente, né? Que o Gerasim fala daquele jeito com o Ivan Ilitch porque ele aprendeu com as pessoas do campo, né? No meio dele, ele também é um cara do campo, ele aprendeu com os outros camponeses, com os outros campesinos, aprendeu com o seu meio social, né? Que deve se falar de certa maneira com os mestres, né? Então, talvez ele quisesse falar de outra maneira, mas ele se expressou de um jeito que é mais conveniente. A gente fez isso uma vez só, mas enfim, deu para entender, né? O Gerasim, ele é o melhor dentre eles ali, de longe, ele é o melhor dentre todos que tem ali, mas ele também não é um santo. Ele não é um personagem perfeito, ele tem o seu quê de realidade, de, de, de verossimilhança, entendeu? Ele poderia talvez querer tratar o Ivanit de outra maneira, uma maneira mais casual, uma maneira mais familiar, e não fazia. Ele tratava bem, de maneira íntima, mas não tão íntima assim. Ele falava, e aí? Não sei o quê. Tipo, ele não falava, não sei, do jeito que ele falaria com outras pessoas, com amigos próximos, com a família dele, com entes queridos, parentes, né, com outros valetes. Não. Com o Ivan Ilitch, ele falava, com o Ivan Ilitch, com a família do Ivan Ilitch, né, com os senhores dele ali, ele falava de um jeito mais eufemizado, um jeito que ele aprendeu, né, não é do jeito natural. Então, nem no Gerasim você encontra dicotomia. Né? Você encontra ele está num outro lado do espectro, de um lado, o melhor lado possível do espectro, mas ele está dentro do espectro da realidade, dessa grande, dessa grande, como pode dizer, desse grande espectro cheio de nuances, né? Tá do outro lado do espectro desse grande espectro. Assim, eu tenho que repetir a palavra espectro porque eu não lembro o sinônimo de espectro, né? Eu não lembro isso não, então eu tô repetindo aqui porque eu sou burro, tá? É falta de vocabulário. Eu leio muito, mas eu não sei um sinônimo. Deixe aí nos comentários, por favor. Procurem aí, sinônimo de espectro, não seja fantasma, por favor. É espectro de cores, espectro de, não sei, de luz, né? Não é fantasma, não. Não botem aí pra mim fantasma, Gasparzinho. Não, botem aí espectro outra coisa. De qualquer maneira, eu vou procurar, tá, gente? Mas assim, botem aí. Eu gosto quando vocês comentam, quando eu peço pra vocês comentarem, vocês comentam. É legal, pô. É maneiro, é uma interação legal. Então, façam aí, pô. Faça aí, não custa nada, vai ser legal. Eu curto o comentário de vocês. Eu vou curtir. Eu não comento nenhum, mas eu curto. Vocês podem saber que sou eu que curte. A minha cachorra tá me olhando, mas enfim. Vem cá, Nick, vem cá. Não quer, não quer. Se fosse a poltrona, né, se eu estivesse na poltrona em frente aos livros, beleza. Aí eu fui lá pra poltrona. Desgraçado. Enfim, eu talvez tenha sido suficiente, né? Ela fala, né, essa penúltima questão dela aí foi viver a vida assim, de boa. Ele fazia isso, pô, e aí? Isso não é solução não, pô. Não é solução não. A solução do que o livro traz, né? Não estou dizendo que é a solução, mas a solução que o livro traz é cristã. É cristã.
ela envolve tanto meios quanto fins. Não é nem você chegar a certos fins por quaisquer meios, nem você é, fo- você se dedicar aos meios sem pensar nos fins. Ah, eu vou só ler um livro de Dante. Não, não é nenhum dos dois. São as duas coisas juntas. É seguir certos meios, focar-se, né? Dedicar-se a certos meios em prol de determinados fins. Porque o que ela traz no vídeo aí é você ler um livro assim, para você experimentar uma coisa ali, para você se conectar com os outros, para você conseguir como posso dizer, desenvolver em você aquilo que tem de mais humano, que seria o lado lírico, né? O lado mais emocional, o nosso lado mais mujique, o lado mais coração derretido, né? E eu não acho isso ruim, não. Mas assim, isso não é a visão do Tolstói, isso não é a visão que o livro traz, pô. Não é isso, pô, não é isso. Pode ter isso sim, isso é ótimo. Tanto que o Tolstói, ele é um cara, por mais que seja realismo russo, ele é um cara bem lírico, né? Ele consegue passar lirismo. Os personagens dele são, por vezes, líricos, né? O Ivan Ilitch é bastante, a esposa do Ivan Ilitch, ela é por vezes, né? Enfim, o Gerasim, ele é de maneira mais natural, maneira bem alegre, né? Enfim, porque lírico não é só triste, né? Lírico é os sentimentos genuínos, né? É a expressão genuína dos sentimentos verdadeiros, né? Ou a lira, né? Aquele instrumento musical que os gregos usavam. Também pode ser lirismo, também pode ser isso, pode ser tocar lira, enfim. Você vê uma pessoa tocando harpa, fala, ó, lirismo, o lirista, pronto, enfim. É, Isso não é isso que o livro traz, não. Esse epicurismo barato aí, viver a vida, focar nas coisas pequenas aqui e ali, papapá, entendeu? Oxe, não é isso não, pô. Não é isso não, bicho. Não é isso não. Não é isso. Também não é o oposto, também não é o essa ascese, né? Esse ascetismo. Não é nem o epicurismo, né? Aproveitar os pequenos prazeres, nem o que seria como um estoicismo, né? Porque geralmente opõe, né? Estoicismo a epicurismo. O epicurismo é, né? Os pequenos prazeres aqui e ali, enfim, aproveitar os pequenos prazeres das coisas e o, e o estoicismo já é ataraxia, a ausência, né? Da busca pelo prazer, a ausência de desejo, a ausência da busca pelo prazer, a dedicação inteira à virtude, ao caráter não, mas enfim, inteira à virtude e aos modos, na virtude, aos modos e a. Nem isso tanto, né? Nem isso tanto porque no estoicismo você já não tem a questão da ambição, né? De subir socialmente, enfim, já não tem isso. Você entendeu? A melhor posição aqui é entre um epicurismo e não sei, ambiciosismo. Eu não vou chamar isso de capitalismo, capitalismo é outra coisa, mas enfim, um ambiciosismo, um ganancismo, ganância, no fim. Vocês entenderam, né? Não é nenhum nem outro, é outra coisa. É seguir certos meios, para chegar a um certo fim. Que fim é esse? É a salvação. Eu não sei se vocês perceberam, mas no último capítulo, né, o Ivan Ilitch, ele passa 3 dias gritando, entendeu? Ele aceitou que ele vai morrer. Ele aceitou que ele vai morrer. Ele dá um último, não é um chilique, mas enfim, ele dá os últimos berros ali. Ele fica 3 dias gritando sem parar, direto, gritando, fica cara, morrendo, não sei por quê, ele percebeu que não tem mais volta. Ele deu um piti máximo, não tem como. Eu falo piti, gente, mas assim, eu não tô diminuindo a obra não, entendeu? Que tá falando palavra, ele dá um último, não sei, dá uma última soltada de franga, não, fica ruim. Uma última, ele dá uma última, ele faz uma última rebelião. Isso, uma última rebelião. Ele faz uma última rebelião da maneira como ele pode, que manda tudo embora, e vai embora, vou em pandemia, deixa eu morrer. Por que que eu vou morrer? Fica gritando o dia inteiro, 3 dias. Lembra? O que que isso lembra a vocês? Alguém que aceita morrer, né? E aceita isso e 3 dias depois, o que que acontece? O Ivan Ilitch, ele morre, mas ele também se sente vivo. Por quê? Porque é narrado no livro pra gente que ele sentiu que a dor que estava ali morreu, sumiu. A dor sumiu. Cadê a morte? Assim, acabou a dor, mas eu não tô vendo a morte.
eu não tô morto, eu ainda tô vivo. Ele tá no chão ali caído assim, né? Ele tem uma última. Ele manda o. Ele cai, se apoia no filho que tá chorando, ele se apoia ali, vê o filho chorando, diz pra esposa levar o filho, porque tá com pena dos dois, e ele, ao invés de falar perdão, ele fala com licença, né? Porque em, em russo as palavras são parecidas, né? Em francês também. Em francês, ele, ao invés de falar pardon, ele fala permission. Permission é tipo, com licença, né? Me dê permissão de passar, né? Avec votre permission, eu posso passar com tua permissão? Em português ficaria difícil de traduzir, ficaria difícil de entender como que alguém errou perdão por com licença, né? Então ele tá perdão é tipo, me desculpe por tudo, né? Me desculpe por tudo, mas ao invés de ele conseguir falar isso, ele diz com licença, né? Tipo, eu vou morrer, com licença, me deixa eu morrer, sabe? Sai daqui, eu não quero vocês, entendeu? Então ele acaba deixando sem querer, né? Porque as palavras em russo são muito próximas, né? Que é, eu não sei, eu não lembro, mas eu vi nas notas do livro, tá ali, as palavras em russo, né, dizendo quais são, e elas são realmente muito parecidas. As duas começam com P, tem o R ali, o pra, não sei o quê, tem, enfim, tem fonemas muito parecidos e até a grafia. Os grafemas e fonemas são muito. A morfologia da palavra e a fonologia da palavra são muito semelhantes. Muito, muito semelhantes. Então, ele acaba deixando uma má impressão, mas ele se redime internamente, né? Porque ele cai no chão, eu acho que tá olhando pra cima, enfim, e, e aí a dor que tá ali, latejante, horrível, ela some, mas ele tá vivo ainda. Tá vivo. Ele fala, mas cadê a morte? Onde tá a morte? E aí eu quero pegar esse trecho pra vocês e ler aqui pra vocês rapidão. Tá em francês, mas eu acho que eu consigo traduzir simultaneamente. Deixa eu só pegar, eu acho que eu botei na estante, já volto, pera aí. Voltei? Voltei? Vamos lá. Cadê? Aqui bem no finalzinho. Aqui, ó. Aqui. E assim que ele, né, que ele fala com licença ao invés de falar perdão, perdão, ao invés de falar perdão, ele fala com licença, ele fala por acidente, né? Ele diz aqui. E do nada, ele percebeu claramente que aquilo que o tormentava e não queria se evacuar, não queria sair, que agora tudo isso saía ao mesmo tempo, de dois lados, de 10 lados, de todos os lados. Ele havia piedade deles, dos parentes, né, da mulher, do filho, enfim. Né? Era preciso que eles não sofressem mais. Se liberar e liberar a si mesmo desses sofrimentos. Como é bom, como é simples, pensou ele. Mas a dor, perguntou ele. Pra onde é que ela foi? Eita, a dor. Eita, dor, onde é que você está? E aí ele prestou atenção, né? Ele foi aquele prêt à l'oreille, né? Ele emprestou a orelha, né? Ele prestou atenção. Oi, aí está. Enfim. Oui, voilà, soit, c'est de la vie. Ah, tá, aqui, ó. Oi. Sim, é. Sim, aí está. Beleza. Aí está a dor. E daí? E depois? Né? Então a dor, ele sente que ela sumiu, mas ele presta atenção, ela ainda tá ali. Ele ainda tá sentindo dor, ainda tá latejando nele, né? Aí ele pergunta, tá, mas e a morte? Onde é que ela tá? Né? Não era esse momento que eu tinha que morrer? E aí aparece esse, essa parte aqui que é muito bonita, que ele diz aqui, ó. Ele procurou seu medo habitual da morte e não encontrou. Onde estava ela? Que morte? Ele não havia mais medo porque não havia mais morte. No lugar da morte havia luz. Olha isso, disse ele, subitamente, com voz alta. Que alegria!
o que está acontecendo aqui, né? é, Talvez sobrenaturalmente, não dá para saber, né? É que ele estaria vendo a luz do divino, assim, recebendo ele, né? Ele tá sendo salvo ali mesmo. Naquele momento ele está sendo arrebatado, né? Ele tá, não o corpo dele sendo arrebatado, mas a alma dele, né? Ao passo que ele está morrendo, quando ele está morrendo, caindo, né, na morte, ele está sendo também arrebatado, está sendo revivificado em espírito, está sendo salvo em espírito para os céus, enfim, né? Porém, outra explicação que é ambivalente com essa, que as duas formam uma mesma ambivalência, porque as duas são prováveis e nenhuma delas é excludente. Você pode ter as duas juntas simultaneamente e nenhuma delas é excludente, justamente porque você pode ter juntas simultaneamente, né? Enfim, né? Isso é meio óbvio, desculpa que eu me repeti, né? Eu fiz um pleonasmo aqui. A outra possibilidade também, né, é que o que acontece quando a gente morre mesmo. Ele não descreve isso aqui no livro, mas daria para entender, né, que quando a gente morre, a nossa pupila, quando a gente está morrendo, né, ou morre mesmo, a nossa pupila, ela abre. Ela vai se abrindo, 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 abrindo muito. Isso faz com que a pupila consiga captar muito mais a luz que vem na retina, mesmo que tenha pouca luz. Então você tem a casa dele que deve estar iluminada de alguma maneira, né? Enfim, não deve estar tudo escuro. Nada, nada dá a entender que esteja escuro ali. E ele deve estar vendo essa luz, né? Essa luz, assim, né? Ele está sentindo a dor ainda, mas a dor, ele já está habituado, mas ele tem um medo da morte, né? Ele está com a dor ali, mas tem um medo da morte que foi embora. E no lugar da morte, né? Deixa eu ler isso aqui de novo, muito bonito, velho, né? Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Ele procurou o seu medo habitual da morte e não o encontrou. Onde ele estava? Que morte? Não havia mais, porque não havia mais medo, porque não havia mais morte. No lugar da morte havia luz, né? Ele está vendo luz. Ele não tá, o medo da morte que ele procura não está ali. O que ele está vendo é luz, 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 luz. Luz entrando muito forte na retina de um olho cujas pupilas, na retina de olhos, de um par de olhos, cujo par de pupilas está muito expandido, tá dilatado e a luz entra com muita força, né? Então, e poderiam ter sim, né, forças sobrenaturais, obviamente aqui, vamos botar cristãs, né, porque eles recebem a extrema-unção. Literalmente, ele recebe a extrema-unção, tipo, no penúltimo, antepenúltimo capítulo, ele chama um sacerdote lá da igreja, deve ser um sacerdote ortodoxo, deve ser da igreja ortodoxa russa, e ele recebe a extrema-unção, né? Então, e o Tolstói também era um cristão fanático, né? Então, enfim, né? É, dá para levar isso aqui como também, né, forças sobrenaturais agindo, porque ele não deixa claro nem se foi somente uma reação, uma reação exagerada, não, uma reação genuína, né? Não, nem se foi da, uma ilusão causada pelo pelas disfunções do corpo, que paradoxalmente, que ironicamente, de uma maneira agradável, muito bonita também, muito poética, permitiu com que ele morresse em paz, sem medo, né? O que é irônico, é inesperado, porque ele está sempre com medo da morte, medo da morte, medo da morte, e ele não é salvo da morte, ele morre mesmo, mas ele morre alegre, ele morre sem medo, ele morre felizinho, né? Não por ter morrido, mas por morrer sem medo, né? Ele morre seguro, né? Todas aquelas perguntas que ele tinha, a luz engoliu todas elas. Toda aquela escuridão que ele sentia, encoberta pelo medo, a luz clareou. A luz desfez tudo aquilo, desfez que o, todas as sombras que o preocupavam, que o amedrontavam, a luz desfez, né? E aí tem aqui mais pro finalzinho aqui, né? Acabou, disse alguém acima dele. Ele ouviu essas palavras e as repetiu na sua alma. Acabou a morte. Disse Ivan Ilitch assim mesmo. Ela não existe mais. E aí depois tem uma frase última que acaba o livro. Vão ler o livro para vocês verem qual é a última frase, mas enfim, né?
É, né, enfim, não, deixa eu ler pra vocês, vai, deixa eu ler. Ele aspirou ar no fundo de si mesmo, parou no meio da sua aspiração, se enrijeceu e morreu. Né? É como se ele desse um último suspiro. Ao invés de fazer um né, de descanso, ele faz um para no meio, e aí o que poderia dar a entender, né, um alongamento um alongar que poderia haver disso aqui seria que ele fez a expiração, fez o do outro lado. Na outra vida foi quando ele fez isso. Na outra vida foi quando ele descansou. Né? Isso aqui ele só tomou o último, ele deu o último suspiro, a última metade de suspiro nesse mundo e terminou a segunda metade no mundo seguinte. Isso não é dito na obra, mas assim, é uma é algo que pode se supor. É uma hipótese válida, né? Muito tão bonita quanto, né? Outras, tão bonita quanto outras que pode se fazer também. Todas as outras? Acho que não, mas enfim, várias outras, né? É um livro muito bonito, realmente, um livro com cenas muito bonitas. Espero ter feito um bom serviço a vocês, até mesmo a própria Raquel, né? Vocês notaram que eu fiz esse vídeo aqui mais de boa, mais tranquilo. É porque eu vejo que ela tem uma paixão muito grande, sabe, na literatura russa, uma paixão que, por mais que eu goste muito do livro Tolstói, gosto do que eu li do Dostoiévski, gosto do que eu li do Pushkin, eu li alguns poemas do Pushkin, eu gostei bastante. Eu quero ler o Nariz do Gogol, não o nariz dele, tá, gente? É um livro chamado O Nariz. Eu quero ler essa obra dele, enfim. Falam muito bem dela, nem sei do que é, mas enfim. Mas eu não tenho essa paixão, né, pela literatura russa, como ela tem. Mas, assim, eu ainda acho que ela faltou nela um tanto de rigor crítico. Eu acho que. E vocês veem, né? Esse rigor crítico acaba fazendo com que a pessoa tome interpretações muito incoerentes com a obra, né? Interpretações incoerentes com a própria obra, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que ajude vocês a fazer uma leitura mais crítica, né? Uma leitura mais crítica mesmo do livro, uma leitura boa. Não é crítica, crítica não é porque é estudando, não. Crítica é só sabendo onde as coisas começam e acabam, gente. E é isso que é crítica, sabia? Crítica é só isso. Crítica é você classificar as coisas. É claro que também, né, etimologicamente, crítica também significa você separar o joio do trigo, né? É como análise, né? É porque a análise tomou lugar de crítica, né? Isso, enfim, né? Mas é, as duas coisas são muito parecidas, né? Tem essa questão de ressaltar algumas coisas, né? De catalogar as coisas, separar o que é bom do que é ruim, o joio do trigo, né? Mas o tipo de crítica que eu ofereço aqui não é essa, não é de dizer se a obra é ruim, se a obra é boa. Eu digo, na minha opinião, se a obra é ruim ou boa. Isso aqui, na minha opinião, é boa, mas eu não vou dizer, tipo, que numa crítica disso aqui, eu não digo que a obra é boa. Eu digo o que que tem na obra, onde é que as coisas começam e terminam, e qual a influência que a obra sofre e causa, né, em outras obras ou, enfim, em outros elementos da cultura, sempre de preferência a literatura, eu gosto de me manter dentro da literatura, né? Mas eu não gosto, me recuso a falar. Tem críticas minhas que eu escrevi já pro Lucas aí, que a gente vai postar em algum lugar. Eu li uma pra vocês, acho que foi na sexta passada eu li, sim. E vocês viram ali que eu não disse que a obra é boa, que é ruim, eu não dei a entender que a obra é boa ou ruim. Eu só tentei explicar ao máximo assim, e assim, quando você explica muito uma obra e fala as influências, coisa toda, dá a entender que você gostou. Mas, como eu disse, eu gostei muito mais da Biblioteca de Babel do que daquela obra que eu apresentei a crítica pra vocês, que é o Imortal, do Borges. Eu acho que o Imortal, o conto imortal do Borges, né, o conto do Borges chamado O Imortal, é, é inferior um outro conto menor dele, né, de 10 páginas só, que nem sequer tem uma história, cujo um conto que me custou 70 minutos para explicar, para dizer tudo que eu pensava sobre ele, enfim, para criticá-lo, né? Que é o Biblioteca de Babel, que também é do Borges, né? Que é, se eu não me engano, pelo que o Lucas mostrou pra gente na última live, né? Fez uma pesquisa ali rápida. Esse conto é anterior mesmo. Ele fez primeiro a Biblioteca de Babel, depois ele fez o Imortal. E pra mim, pessoalmente, o Imortal ele é inferior. Eu não gosto tanto assim do Imortal quanto eu gosto do Biblioteca de Babel. Mas eu jamais botei isso numa crítica, eu não botei na minha crítica. Vocês podem ver os 70 minutos. A parte um e o parte 2 lançou hoje, né?
Lançou hoje, ou vai lançar hoje, eu acho que lançou há 14 minutos atrás, né? 14 minutos atrás deve ter lançado já o parte 2. Vocês podem ver o parte 1, parte 2. Em nenhum momento eu tô dizendo que é bom, que é ruim. Assim, se eu disse, é opinião minha, tá? Eu não dou palavra final pra nada disso, não. É realmente opinião minha, entendeu? É, mas enfim, eu tento fazer crítica desse jeito. E eu espero ter ajudado vocês. Olha a Nick ali, que fofinha. Nick, vem cá. Eu odeio essa cachorra. Eu odeio essa cachorra. Eu odeio você. Fica me ignorando, fica mostrando a patinha assim. Que fofinha ela, enfim. É, é, Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que se algum dia esse vídeo chegue na Raquel, que ele ajude ela. Que ela não leve nem esse vídeo, nem o vídeo anterior com leve a mal. Eu acho que isso ajude ela numa. Eu acho que ela gostaria muito de reler o A Morte de Ivan Ilitch e eu acho que ela tiraria um grande proveito de reler depois de ouvir essas 4 horas, né? Foram 2 horas e 15 outra vez, agora 2 horas aqui, né? Essas mais de 4 horas de eu tagarelando que nem um doido aqui, mas que eu espero que tenha servido para vocês e para ela, né? Enfim, façam com que esses dois vídeos cheguem nela, pô. Dê um jeito, não sei, se virem aí. Eu já fiz o quanto, já fiquei 4 horas aqui falando, já tive que ler isso aqui, pensar pra cacete, enfim. Façam o resto do trabalho, por favor, né? Enfim, muito obrigado vocês que assistiram. É, e eu vou dar um jeito de fazer, de pegar o carregador que está aqui e passar lá pro outro lado da sala da próxima vez, tá? Para não ter que passar essa vergonha aqui de novo de sair correndo que nem um doido porque a bateria está acabando. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido. Eu sou o Panda. E esse foi mais um dos nossos episódios na nossa série de vídeos, desde o início até o fim do infinito, até o universo e além, e, e outras hipérboles mais semelhantes. E eu vejo vocês amanhã. Amanhã de vocês. Amanhã para mim é quarta, mas o amanhã de vocês aí que estão vendo esse vídeo na quinta, o amanhã de sexta, que vai ser uma live de provavelmente Ivan Illich também. Porém, talvez seja de outra coisa, tá? Talvez seja de outra coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver com o Ivan Illich. Vamos ver. Eu vou ver com o Lucas ali, eu vou pensar alguma coisa. Se eu achar que dá para abordar mais coisa no Ivan Illich, show. Se eu achar que eu esgotei o que eu sei de Ivan Illich no vídeo anterior e nesse aqui, aí eu deixo pra lá, né? Aí eu faço outra parada. Eu vou ver. Vai ter live sexta, não interessa. Nada vai nos interromper. E é isso. Valeu? Beleza? Vou desligar aqui. E eu vou deixar a Carol dar um tchauzinho. A Raquel. Vou deixar a Raquel dar um tchauzinho pra vocês. Cadê? Eu gostei do tchauzinho dela. Futuro ou quando eu conseguir alguma coisa. Isso, ela. Ou para que isso vai permitir com que sintamos tudo, estarmos mais com nós mesmos, com o que há de mais genuíno em ser humano. Muito bem, agradeço você por ter assistido essas 2 aulas comigo. Espero que elas tenham enriquecido a sua experiência de leitura e que você ainda possa desfrutar de muitas leituras russas daqui para frente. E claro, releituras de Tolstói também. Eu mesma nem sei quantas vezes já li A Morte de Ivan Ilitch. E seguimos falando de literatura russa aqui em Antofágica. Fique de olho nos nossos próximos lançamentos, tem muita coisa legal vindo aí. Até mais! Faço das palavras da Raquel as minhas. E digo mais, hein, Raquel? Se você não sabe, já perdeu a conta de quantas vezes leu Ivan Illich, eu te digo que você vai ter que ler mais uma. Você vai ouvir essas 4 horas aqui, você vai ler mais uma vez, tá? E vai me dizer se eu tô errado sobre tudo que eu disse nessas 4 horas aqui, tá? Você vai me dizer se eu estava errado, beleza? Se eu não contribuir para uma releitura seguinte, né, que você fez, né? Beleza, faço das palavras da Carol a minha, faço do final do vídeo da Antofágica o meu final também e até mais. Vou deixar tocando aqui.